Poço Artesiano, 19, 25, 14, 11, 71. E Placar ao Vivo, Futebol Interior, o mais completo. Conosco também, Hora da Macaca, programa semanal, segunda-feira, sempre às 9 horas da noite, no YouTube. Hora da Macaca, seja bem-vindo, bem-vindo você também que está em 87.9. A partir de agora, estamos no ar pela Valinhos FM. Grande abraço para você, torcedor ligado na grande jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, equipe técnica que tem Felipe Carvalho e DJ Ronaldo nos botões mágicos da Valinhos FM 87,9. A direção executiva é do Elcio Paiola, aqui do Futebol Interior. A direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo, como eu já disse, é do Eduardo Rodrigues. Estarei ao lado do Franco Francisco e do Marcelo Corsato para mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Hoje, rodada dupla, porque na seguidinha, 7h30 da noite, o Guarani entra em campo para encarar o Brusque também pelo Grupo 2, quarta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. 4 da tarde, 18 minutos no horário de Brasília. Hora de girar os destaques. Claro, falando da Macaca Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta que foi recebida pelo aquele corredor de fogo, né? Ele fica bonito quando o jogo é depois das 18 horas, né? Depois das 19, que aí o time chega sempre por volta de 17h40, 18 horas, e aí o sol já não existe mais. E o fogo, ele se mostra mais presente. Mas a torcida da Ponte fez uma festa bonita, uma festa bacana para receber os jogadores. O primeiro jogador a descer do ônibus foi o goleiro Diogo Silva, um dos destaques desse time da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte que já está escalada, hein? E a dúvida, se é que tinha dúvida, né? O Gé vai pro jogo, viu, gente? Aventou-se aí a possibilidade do Gé ficar fora por uma possível contusão aí no treinamento da última quinta-feira. Mas o Gé tá escalado, tá definido. E o Léo Oliveira tá de volta ao 11 titular da Ponte. Portanto, a Ponte de Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Luiz Felipe, Léo Oliveira, Elvis, Toró, Bruno Lopes e Gé. 4 da tarde, mais 19 minutos. A Ponte é a primeira colocada com 9 pontos ganhos na competição. E o Náutico, hein? O Náutico, Clube Náutico Capiberibe, o Náutico do Recife, que vem com o técnico Hélio dos Anjos. Daqui a pouco o Arthur Eugênio Matias preparou aí um trabalho para falar aí do Hélio dos Anjos, técnico que hoje é rival nosso aqui, né, de Campinas, rival da nossa querida Macaca. O Hélio que tem um respeito muito grande, né? Da torcida da Ponte Preta, foi campeão da Série A2 em 2023, colocou o time de volta na elite do futebol paulista, levantou o caneco, levantou a taça, mas aí no começo da temporada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Hélio dos Anjos no primeiro jogo contra o Vitória, derrota da Ponte 3-0 lá, ele pediu para sair, não foi mandado embora, é bom a gente destacar isso, né? Foi embora e nos deixou. De lá pra cá, passou pelo Paysandu, passou pelo CRB e agora está no Náutico, que não tem mais Marco Antônio, viu, gente? O jogador jogou contra a Ponte Preta na semana passada e já foi desligado. Ele tem um pré-contrato com o CRB e vai vestir a camisa do Galo da Pajuçara, o CRB lá de Alagoas. Mas o time está escalado, vem com algumas mudanças. O Paulo Sérgio, o pistoleiro que já jogou pela Ponte Preta, tá voltando depois de um longo e tenebroso inverno, mas vai ficar no banco de reservas. O time tá escalado com Muriel, Arnaldo, João Maestro, Índio e Igor Fernandes, que volta para a lateral esquerda no jogo contra a Ponte lá nos aflitos no último final de semana. Ele jogou como zagueiro, né? E o Igor Pereira foi o lateral pela esquerda. O meio-campo tem o Anderson, camisa número 22, o Vitinho, aquele mesmo que passou pela Ponte, 44, e o Lucas Cardoso, número 10. O ataque com o Igor Bolt, Hélio Borges e o Bruno Mezenga, experiente Bruno Mezenga. Esse, o time escalado, pronto, definido do técnico Hélio dos Anjos,
o Náutico para enfrentar a Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Agora 4 da tarde, mais 20 minutos, 4h20. Eu vou pegar uma carona agora com ele, que vai comentar o jogo da Macaca. Solta a vinheta, galera. Frank Francisco. E aí, Frank, como é que você tá? Grande abraço pra você. Boa tarde, a sua expectativa pra Ponte e Náutico pela Série C, Frank. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Nação Ponte Pretana. A minha expectativa, Carlos, para esse jogo de hoje é uma expectativa boa. Jogo grande, jogo que pode definir de uma vez por todas já antecipadamente, né, a nossa passagem para a Série B, graças a Deus. Mas um jogo que pode também, né, Carlos, se não se tomar cuidado, trazer uma dorzinha de cabeça. Mas eu não acredito não, espero uma partida muito disputada, até pelo que acompanhei de entrevistas durante a semana lá de Recife. O Náutico vem bem mordido para Campinas, vai dar muito trabalho. O Carlos Aponte tem que fazer uma partida muito séria, sem deixar espaço e definir logo, né, Carlos? Nós estamos num lugar que não é nosso e que não é para ficar. Vamos voltar, vamos subir. Nosso negócio é para cima. Carlão, vou cravar aqui, eu não gosto. Crave. 1-0. 1-0 pra Ponte. Só que hoje gol de Toró, para variar. Pra variar. Se for assim, será o 8º gol dele na competição. É isso, 4 da tarde, mais 23 minutos. Daqui a pouco o Marcelo Corsato chega para completar nossa mesa aqui, para transmitir o jogo da Ponte contra o Náutico. Vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro intervalo aqui na nossa transmissão, hein? Lembrando que estamos no ar para Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo pro seu poço artesiano com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71. 19 25 14 11 71, Rua Lauro Vanucci 98, em Campinas. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 4h24, a gente vai pro intervalo. Tem muita coisa pra gente soltar em matéria aqui. Voltamos já já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada
que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap do Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer $1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, volta do Brasil. Futebol interior. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Pra você, torcedor ligado conosco por aqui. A bola vai rolar. Jogo marcado daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho a bola rola. Jogo marcado para 5 horas da tarde. Em campo, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta entra em campo para jogar às 5 horas da tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos pelo adiantado da hora, trazer o Arthur Eugênio Matias, porque o doutor Arthur vai falar de Hélio dos Anjos, técnico que hoje é o técnico do Náutico, né? Mas tem história pela Ponte Preta. Então vamos colocar aqui o material elaborado e trazido pelo nosso querido Arthur Eugênio Matias, falando a respeito de Hélio dos Anjos, técnico do Náutico que enfrenta a Ponte Preta hoje. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do técnico Hélio dos Anjos. Técnico que passou pela Ponte Preta, deixou saudade, levou a Ponte Preta de volta ao Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Hélio César Pinto dos Anjos, ele nasceu em Minas Gerais. No registro, ele nasceu em Belo Horizonte, no dia 7 de abril de 1958. Hélio dos Anjos foi goleiro. Eu vou contar a história do goleiro Hélio, mas Hélio dos Anjos foi criado no interior mineiro, na região de Uberlândia. Como jogador de futebol, ele começou no interior de Minas Gerais. Ele foi goleiro do ESAB, um time que existia em Minas Gerais na década de 1970. Destacou-se nas categorias de base do ESAB e foi levado para o Flamengo. Era muito bom o Hélio, ele já tinha uma boa envergadura, era muito rápido, mas no Flamengo não tinha jeito. Muitos goleiros, Cantarelli, Raul, depois veio Filhol e Hélio jogou 3 partidas como titular do Flamengo em 1979. Nesta imagem do Flamengo, o goleiro é Hélio dos Anjos. Numa das poucas partidas de Hélio jogando pelo time carioca, olha quem é o primeiro em pé, um dos maiores laterais do Brasil, Leandro. Aqui Hélio dos Anjos no gol do Joinville. Ele é o goleiro, o segundo em pé da foto. Bem abaixo dele está Nardella, um dos maiores jogadores do sul do país, ídolo do Joinville. Outra foto de Hélio no gol do Joinville, tricampeão catarinense, pôster da revista Placar. Ele é o goleiro da foto. Bem abaixo dele, de novo, Nardella. E o penúltimo agachado é Jorge Luiz Pereira, recentemente falecido. Muita gente confunde Hélio dos Anjos com um outro Hélio, que foi goleiro também em Minas Gerais. Algumas pesquisas apontam que o Hélio dos Anjos foi goleiro do América Mineiro. Não foi. Hélio dos Anjos como goleiro, categorias de base do ESAB, Flamengo e Joinville. O Hélio que jogou no América Mineiro, jogou no Cruzeiro, é esse que você vê no futebol interior.
mas uma contusão abreviou a carreira de Hélio dos Anjos. Ele teve uma contusão aos 27 anos que faria com que ele tivesse que deixar de atuar como atleta profissional. Tanto é que quando você vê imagens do Hélio, ele tem uma certa dificuldade em locomoção. E esta fatalidade fez com que o Joinville colocasse Hélio como treinador das categorias de base, auxiliando no time de cima. Dirigiu umas equipes pequenas em Santa Catarina até atingir a projeção no próprio Joinville. Surgiu como um técnico emergente e um empresário de futebol de São Paulo teve uma participação para que a carreira de Hélio dos Anjos decolasse. Oliveira Júnior, o mesmo Oliveira Júnior, empresário do Roberto Carlos e responsável por fazer o Ituano virar time grande. Oliveira Júnior, durante muitos anos, foi gestor do Ituano e Oliveira Júnior trouxe Hélio dos Anjos para São Paulo. Primeiro na equipe de Catanduva, do Grêmio Catanduvense, em 1993. Campanha boa na Catanduvense e Hélio foi para o Santo André. E a partir do Santo André, ele começou a dirigir grandes equipes. Dirigiu equipes de Goiás, equipes do Brasil inteiro. Passou pelo Vasco, esteve no Guarani. No Guarani ele não foi bem. Depois ele esteve também no Oriente Médio. Ganhou dinheiro, Hélio, no Oriente Médio. E é hoje um dos mais longevos treinadores de futebol no Brasil. Ele dirigiu pelo menos umas 30 equipes diferentes no futebol brasileiro. Algumas com muito sucesso, como por exemplo em Pernambuco. Ele é ídolo da torcida do Sport e uma referência na torcida do Náutico. Em Goiás, o Goiás adora Hélio dos Anjos. Passou também por outras equipes de todo o Brasil. Aqui no futebol interior, a história deste ex-goleiro. Talvez poucos soubessem que Hélio César Pinto dos Anjos tenha sido goleiro do Flamengo, naquela geração de ouro, com Zico, Andrade, Adílio, Cláudio Coutinho como treinador. Um dos goleiros era Hélio dos Anjos. Depois ele foi para o Joinville e uma contusão que abreviou sua carreira acabou transformando Hélio dos Anjos em um dos melhores treinadores do futebol do Brasil. Aqui no futebol interior, a história, a carreira de Hélio dos Anjos. Você sabe, da notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui nos canais do futebol interior. Muito bem, tá aí o doutor Arthur Eugênio Matias, 4 da tarde, mais 32 minutos, falando de Hélio dos Anjos. Deixou saudade aqui pela Ponte Preta, até pelo esquema tático, né? E pela entrega, né, Frank? Com que ele trabalha, né? E é sempre assim. E por ser um cara muito verdadeiro, né? O Hélio tem muito a cara do torcedor da Ponte Preta e a torcida da Ponte tem um carinho enorme por ele, né? Ah, com certeza, Carlos. Comemorou o título aqui conosco, fez um trabalho muito bom. É uma pena não ter dado sequência, né? Naquela oportunidade não foi possível, mas uma pessoa de um caráter também fantástico, né, Carlos? Uma pessoa para se lidar, para conversar. Gosto muito das entrevistas do Hélio. E a vida que segue, né, Carlão? Exato. A vida que segue, mas realmente tem da nossa parte todo o carinho e todo o respeito ao Hélio dos Anjos, viu? É uma pena que a Ponte tem que jogar contra o Náutico e disputar também, por que não, uma vaga contra esse clube lá do Recife, o Náutico, do grande Hélio dos Anjos. O Cláudio Michelon, jogadores do Master do 15 de Piracicaba, prestigiando a transmissão. Aproveitar aqui a sua deixa, Claudião. Hoje pela manhã eu estive em um outro trabalho, né? Mas transmitindo o Master do Palmeiras. Cara, que coisa linda. E mais lindo ainda é você ver Ademir da Guia, né? Com 84 anos, ainda jogando a sua bolinha, rapaz. Que coisa. Ô Carlos, eu tive o prazer de ver o Ademir da Guia. Eu era muito garoto ainda, mas meu pai me carregava para o estado desde 72, eu já ia. Me lembro até hoje de um jogo da Ponte com o Palmeiras aqui. Rapaz, esse Ademir da Guia é uma elegância. Eu nunca vi, o jogador elegante, ele era altão, espigadão, Carlão. E uma elegância para jogar futebol fora do comum. Simplesmente fantástico. Quem teve oportunidade e viu, não vai ver mais. Grande Ademir da Guia. Aí lá, Miller,
desfilando toda a sua categoria. O Miller, que também fez carreira no São Paulo, jogou na Itália, jogou no Santos também, né? O Miller acho que só não jogou no Corinthians, se eu não estiver enganado, nos grandes. Acho, hein? Não tenho muita certeza, não. Mas acho que só não jogou no Corinthians. Mas tem muita história no São Paulo e também no Palmeiras. E do nosso lado aqui de Ponte Pretanos, né? Aranha era o goleiro do time. Né? O Polozzi estava jogando de zagueiro, grande Polozzi. Grande e eterno Polozzi. Odair Patriarca, que aqui nós chamávamos de He-Man. Odair He-Man também. O cabelo não existe mais. Não, né? Eu vi esses dias. O cabelo Bruxinha. Isso. Bruxinha. Isso. Odair He-Man também estava por lá. O Alexandre Rosa também, zagueiro. Pires, jogou na Ponte também. Pouco, mas jogou. O Pires, volante. Rosemiro, lateral direito. Rapaz, que timaço do Palmeiras. Pra você ter uma ideia, ganhou lá do time do distrito do Ouro Verde, lá do Master, lá do pessoal do Ouro Verde, por 7-2. E ainda dando uma brincadinha ainda quando chegava na cara do gol. Os caras jogam demais, né? Os caras jogam demais. Mas é isso, Claudião. Um abraço, viu? João Batista de Paula, cheguei. Abraços, Corsato e Frank. Tô lendo mensagens aqui do YouTube, tá? Você pode participar conosco. Tem até superchat, se você quiser dar aquela moral pra gente. Se não quiser, não tem problema. Vai no grátis aqui que a gente vai lendo na medida do possível. Fábio Almeida. O pago a gente coloca pro ar. Fábio Almeida, boa tarde, Corsato e Frank. Com o Corsato, audiência é fato. Ô, louco, Fabião, obrigado. Aparecido Alves, boa tarde, meus queridos amigos. Carlos Corsato e Frank Francisco. Hoje é o seguinte: Ponte, eu te amo. Ponte, eu te amo, meu amor. Ponte, eu te amo. Meu sangue ferve por você. Chega a arrepiar. Hoje voltamos para a Série B. Bora pra cima. Que Deus te ouça, Aparecido. Temos que encarar o Náutico ainda. Roberto Zapiens. Boa tarde, Corsato e Frank. Vamos, Macaca. Roberto Zapiens, lá na Argentina. Tá sempre conosco aqui, sempre também na Hora da Macaca. Obrigado, viu, Roberto? Tony Som Festas. Boa tarde, equipe Pé Quente. Pés no chão hoje. Pra subirmos sem sustos, hein? Difícil, ele fala difícil subir sem susto. Meu amigo Luiz do Vale foi meu parceiro de transmissão hoje. Grande Luiz do Vale. Você é sensacional, Luiz do Vale. Foi testemunha oculta de um dos maiores tombos que eu tomei na minha vida. Um abraço, viu, Luiz? Mas tá tudo certo aqui, viu? A Vânia Santos. Ô, Vânia, deve ser torcedora do Náutico, né? Tá dizendo Ponte 2, Náutico 3. Eu espero que você esteja redondamente enganada. Mas é futebol, né, querida? Obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. Luizão, que fase desse que vos fala, né? Um abraço, viu, meu querido? Grande Luiz do Vale. Menino é bom, hein? Menino é bom. Tatiana Gomes. Aqui passa mais jogo do interior depois do jogo da Ponte. Ô, Tatiana, vamos fazer o jogo do Guarani depois, viu, minha querida? Obrigado aí pela audiência. Se inscreve no canal aí, por gentileza. Ó, você pode votar aqui na nossa enquete, hein? Quem vence o jogo? O Bolacha já colocou lá, inclusive com 3 interrogações. Quem vence o jogo? Interrogação, interrogação, interrogação. Vamos lá. 80% Ponte. 17% Náutico. 3% pro empate. 4 da tarde, mais 38 minutos, 4h38. Pra gente não perder tempo, Bolacha, vamos fazer o seguinte: põe um outro intervalo comercial aí, e aí ficamos pra trazer a palavra do Elvis, e se der tempo a gente vai colocar também, e vai dar tempo, o gol da Ponte no jogo contra o Náutico, na narração do Marcelo Corsato. Fica por aí, voltamos já já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. É hora de printar a tela. Carlos Coça. Tamo de volta, 4 da tarde, mais 44 minutos. Informação, hein? Informação. Gé não vai jogar, viu? Não vai jogar. Apesar da escalação aqui da arte da Ponte Preta ter o Gé em campo, né? Ter o Gé escalado com a camisa número 9, não vai pro jogo não, viu, Frank Francisco? Inclusive, tem foto aqui, ele já tá até sem uniforme de treinamento. Sentiu, não vai pro jogo não. A informação, né, do nosso Pedro Lino, que tá ligado também, daqui a pouco vai estar no jogo de fundo, mas a informação é de que iria Rodrigo Souza. Pipocando aqui nas redes sociais, que é o Diego Tavares. Mas o Gé não vai pro jogo, Gé tá fora da partida. Então tá confirmado, viu, o Frank? Gé não vem pro jogo. Agora a Ponte Preta precisaria mandar a escalação, né? Precisaria mandar a escalação com 1 hora de antecedência. Não sei se isso não vai gerar uma punição pro time da Ponte não, hein? Porque a escalação que veio com o Gé de centroavante, viu, o Frank? Carlos, vai fazer falta, né? O Gé, numa partida como essa, acaba fazendo falta. Apesar que, Carlos, o ambiente... Rodrigo Souza entra na vaga do Gé. O aspecto todo da equipe aí, eu acho que vai dar certo. E gostei da entrada do Rodrigo Souza, tá? Pode ser até que não funcione, mas gostei. O time com o Marcelo vem jogando sempre no 4-3-3, né? Sim, mas essa questão aí, o Carlos, ele vai ter a oportunidade de deixar o Elvis mais livre e vai poder jogar com dois avançados, podendo infiltrar, né? Pode dar certo, Carlos, pode dar certo. Vamos aguardar para conferir. 4 da tarde, mais 44 minutos. Bom, a Ponte Preta venceu o Náutico pelo placar de 1-0 no último sábado nos Aflitos. E você que está no YouTube já está vendo aqui que já temos mais um integrante na mesa, que é o Marcelo Corsato. Mas antes dele falar, eu vou soltar o gol da Ponte Preta na voz do Já Era. Vamos curtir o gol da Macaca
na voz de Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. E agora lateral para a Ponte, o Pacheco deu a bola pro Elvis, passe errado, a zaga do Náutico recupera, aí joga a bola na frente, Arthur de cabeça pelo lado esquerdo, tira dali, a bola voltou, sobrou no campo de defesa, Luiz Felipe dá um balão, joga pro alto, ela saiu aqui da terra, foi na lua, voltou de novo pros aflitos, aí voltou pra Ponte, Bruno Lopes, deu pra Elvis, de primeira, boa bola, bola boa pro Pacheco, vai pintar o gol da Ponte, tocou pro Toró, faz Toró, bateu, já era! Já era! Gol! É da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Preciso, cirúrgico, a bola pro Toró. Esse nasceu pra jogar na Ponte Preta. Toró, nunca critiquei. Toró recebeu o passe na medida. O passe na medida do Pacheco. Dentro da grande área, só deslocou a zaga. O goleiro mandou a bola pro fundo da rede. Toró, número 17. Toró, o artilheiro da Ponte. Toró vai pra rede. Cala os aflitos. Nesse momento faz a alegria da torcida da Ponte lá nos aflitos. No Brasil e no mundo. Toró, o nome do gol. Toró pode comemorar. Torcedor Ponte Pretano, marca de 18 minutos passados do primeiro tempo. A Ponte sai na frente. Ponte Preta tem 1. Náutico não tem nada. É isso, Marcelo Corsato narrou a vitória da Ponte Preta para cima do Náutico lá nos aflitos e vai narrar hoje também, se Deus quiser, no bom resultado aqui da Ponte para confirmar o acesso. Bom, 4 da tarde mais 46 minutos, o Elvis falou também em entrevista coletiva. Eu vou fazer o seguinte, vou soltar aqui a entrevista coletiva do Elvis e se o Marcelo Fernandes aparecer na transmissão, Bolacha, nós cortamos o Elvis, pode ser? Cortamos o Elvis e aí colocamos a palavra do Marcelo Fernandes. Mas vamos soltar então a entrevista do meia Elvis, ele que foi o único jogador da Ponte a falar antes do jogo contra o Náutico em coletiva. A gente conversou isso logo depois do jogo lá, a gente não conquistou nada ainda, pelo contrário, a gente deu um passo grande, mas não conquistamos nada. E temos que ter o pé no chão sim, desde o começo desse quadrangular a gente tem conversado bastante. E falta pouco agora para conseguir esse tão sonhado acesso, diante de todas essas dificuldades que a gente vem tendo e eu tenho certeza que com o pé no chão, respeitando, treinando pra caramba a semana inteira, se Deus quiser num jogo difícil sábado, com o apoio do nosso torcedor, a gente vai conseguir concretizar esse acesso. Agora a gente precisa muito do nosso torcedor, precisamos do estádio lotado, a gente tem ido jogar nos outros estádios, todos foram lotados e o nosso torcedor está nos apoiando desde o começo do campeonato. E eu tenho certeza que agora não será diferente, eles vão lotar, vão fazer uma grande festa e a gente, se Deus quiser, vamos corresponder dentro do campo, sabendo que é um jogo muito difícil, vamos enfrentar um adversário muito difícil. Não acho que você vai enfrentar todas as equipes, né? A única diferença é que a gente já jogou lá e agora a volta aqui, né? Então assim, do mesmo jeito que a gente conhece algumas coisas deles, eles conheceram da gente também. E hoje em dia no futebol tá tudo muito globalizado, todo mundo sabe de tudo, de todos. Então, assim, tem um lado bom, lógico, que a gente já sabe que vai enfrentar, e tem um lado ruim também, porque é uma grande equipe o Náutico, respeito muito a equipe do Náutico, tem um grande treinador, e eu tenho certeza que a gente vai ter que estar muito focado, tem que trabalhar bastante durante essa semana para conseguir um grande resultado e, se Deus quiser, o acesso. A ansiedade, a gente tem que conter ela, né? A gente já é bastante experiente para passar por isso, mas lógico que esse grupo que quer o quanto antes subir a Ponte Preta, para poder tomar as decisões possíveis aí, se Deus quiser chegar numa final, que seria um marco histórico pra gente aí, e a gente está desde o começo pensando nisso, então eu tenho certeza que vamos conter a ansiedade e fazer um grande jogo. O Marcelo tem trabalhado bastante isso, tem feito bastante conversa com a gente, como eu falei desde o começo, quando a gente ganhou o primeiro jogo lá do nosso adversário aqui de baixo, falei pra gente ter o pé no chão, que a gente tinha apenas ganhado um jogo. E agora a gente ganhou 3 jogos, pé no chão também, porque a gente não conquistou. A hora que a gente tiver o objetivo conquistado, aí sim, a gente vai poder comemorar muito. Mas assim, é manter o pé no chão. A gente não conquistou nada e o que esse grupo tá fazendo, o grupo tá de parabéns. É legal, né? Eu gosto de dar bastante assistência, mas fazer gol é sempre bom. E tomara que o Toró seja o artilheiro do campeonato. Tô na torcida para ele, espero dar assistência aí para ele ser o artilheiro. Olha, o que esse grupo aqui tem passado e tem feito, eu acho que eu nunca vi no futebol. Que a gente tem se conversado bastante, tem falado e a gente tem um propósito aqui. E o propósito é subir a Ponte Preta.
para, se Deus quiser, essas coisas se regularizarem o quanto antes. Agora, o que eu tenho falado sempre, desde o começo das minhas entrevistas, desde quando a gente começou a passar por isso, eu falei que todos os grupos que passaram aqui, eu não tenho um A para falar. Mas esse grupo aqui é o melhor disparado, é o que mais, diante de todas as adversidades, é o que mais lutou, que mais teve hombridade para cumprir tudo que tem cumprido. E eu tenho certeza que a hora que a gente concretizar esse acesso aí, pra gente, jogadores, vai ser como um título. Por tudo que a gente passou, por tudo que a gente tem passado. Ninguém largou, ninguém desanimou e eu tenho certeza que a gente vai comemorar bastante. Não, o Marcelo chegou, eu particularmente gostei muito da chegada dele, como gostava também do Alberto pra caramba. O Alberto tem bastante do trabalho no time do Alberto também, então a gente não pode falar nunca de quem veio aqui e trabalhou bem pra caramba. E o Marcelo chegou e tem um método diferente, mas é um treinador que cobra bastante. Então assim, ele chegou, acho que adaptou todo mundo do jeito que ele queria, que quer jogar, todo mundo entendeu. E as vitórias estão aparecendo e cada vez mais o trabalho dele está sendo bem visto, está sendo reconhecido, que ele é um grande treinador e eu tenho certeza que ele vai fazer história com a gente. Eu particularmente não vejo assim, não é o Elvis. Eu quando subiu da A2 eu era mais um jogador que estava junto com todos da equipe e agora também. O Elvis sozinho não conquista nada, pelo contrário. No futebol ninguém sozinho faz nada e como eu falei aqui, eu volto a repetir, esse grupo todo aqui está de parabéns. Por tudo que tem passado, por tudo que tem vivido. Então assim, eu acho até desproporcional você assim, jogar para um ou outro jogador. O Toró tem feito os gols, mas o Jé tem ajudado bastante, o Bruno, todo mundo da equipe tem se doado pra caramba para marcar, para ajudar. Então assim, não tem Elvis, não tem Toró, não, tem o grupo, tem todo mundo de parabéns, até o pessoal que não joga, o pessoal que fica no banco. Torcendo bastante, vibrando a cada lance. Então assim, acho que é o papel que tem que ser destacado aqui, é o coletivo. O coletivo é o grupo todo está de parabéns. Acho que é cedo para falar disso, de renovação de contrato. Agora sim, a torcida da Ponte Preta, desde quando eu cheguei aqui, que eu vinha de um momento difícil da perda da minha mãe, e eu vim para cá, sempre me tratou muito bem, sempre fui bem recebido. Então assim, eu não tenho, é só agradecer mesmo do jeito que eu sou tratado. E também agora da minha sobrinha aí também a campanha que eles estão fazendo de oração aí, tanto de mensagem que eu recebi, assim, eu não tenho nem como agradecer essa situação que tipo assim, minha família, todo mundo ficou muito feliz de ver, minha irmã, meu cunhado que tá lá passando essa dificuldade, eu tô aqui, mas tô com o pensamento lá direto. Então assim, é só agradecimento mesmo a todos os torcedores da Ponte Preta. Até outros torcedores de outros times me mandaram mensagem, mas assim, acolhido igual eu fui na Ponte Preta, eu nunca tinha sido na minha carreira, então assim, a palavra para eles é gratidão. É isso, tá aí a palavra do Elvis, capitão, maestro desse time da Ponte Preta. Hoje pode ser o dia do acesso da volta à Ponte à Série B em 2026. Nota de 16h49 da assessoria de imprensa da Ponte Preta. Atacante Jé, que estava escalado para a partida de hoje, sentiu desconforto muscular durante a ativação pré-aquecimento e a comissão técnica optou por preservar o atleta para a reta final do quadrangular decisivo da Série C. E é verdade porque nas imagens da TV que está transmitindo o jogo, o Jé estava no aquecimento, eu vi o Jé dentro do campo. Em seu lugar foi escalado o volante Rodrigo Souza. Então o Rodrigo Souza está escalado. Bom, 4 da tarde, mais 53 minutos. Vamos fazer o seguinte, pelo adiantado da hora, vamos ter que soltar aqui a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Com Diogo Silva, goleiro, veste a 12. Pacheco, ala pela direita tem a 28. Wanderson 34, Simon 4, Arthur é 15. Meio campo de Luiz Modric, Luiz Felipe, 27. Léo Oliveira, 55. Rodrigo Souza, número 5. Elvis, camisa 10, capitão do time. O ataque Toró tem a 17. Artilheiro do time com 7 gols na temporada, e Bruno Lopes, 77. Repeteco da Ponte, Diogo Silva no gol 12, mais Pacheco, Wanderson, Simon, Arthur, 28, 34, 4, 15. Luiz Felipe, Léo Oliveira, Rodrigo Souza, Elvis, 27, 55, 5 e 10.
Toró e Bruno Lopes, 17,77. No banco, à disposição do Marcelo Fernandes, goleiro Matheus Kaiser. E mais, Edson, Diego Tavares, Miguel, João Gabriel, Lucas Cândido, Gustavo Teles, Léo Kovic. Olha ele aí, hein? Serginho, de volta ao banco da Ponte Preta. Kevin e Pedrinho. Futebol Interior. Para campo Timbu, fundado em 1901, vem para campo o time do técnico Hélio dos Anjos, escalado, pronto e definido com Muriel Becker, goleiro 19, capitão do time. Arnaldo, ex-ponte, hein? Ala pela direita, veste a 2. O primeiro zagueiro é o João Maestro, número 40. Índio é o segundo zagueiro, tem a 13. E o Igor Fernandes está de volta à lateral esquerda. No jogo passado ele foi 4 zagueiro, né? 23. O Anderson é o camisa número 22, é o primeiro volante. O Lucas Cardoso é o segundo volante com a 10. E o Vitinho é o homem da armação, ex-ponte também, menino da base da Ponte, 44. O ataque tem Igor Bolt, número 70. Bruno Mezenga, 80. Parece número de jogador de basquete, né? E Hélio Borges, camisa número 11. Repeteco do Náutico, escalado, pronto e definido. Muriel, 19 pro gol. Arnaldo, João Maestro, Índio, Igor Fernandes, 2, 40, 13, 23. O Anderson, Vitinho, Lucas Cardoso, 22, 44, 10. Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga, 70, 11 e 80. Muito bem. No banco, à disposição do técnico Hélio dos Anjos, tem o Ellerson pro gol. Marcos Ítalo, Rayan, Raimar, Igor Pereira, Auremir, Felipe, Redaeli, Kelvin, Caion, Paulo Sérgio e o Samuel Otussunia. Arbitragem. A arbitragem é toda carioca. O árbitro é o Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Auxiliado pelo Thiago Rosa de Oliveira Expósito e o Thiago Filemon Soares. O quarto árbitro é o Renan Novaes Insabraldi, ele é do Mato Grosso. No VAR temos a presença do Leonardo Rotondo. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas, Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito, time da Macaca. O Náutico com seu tradicionalíssimo uniforme. A bola vai rolar, detalhes em vermelho e branco, camiseta vermelha e branco, faixa na vertical. Calção vermelho com algum detalhezinho branco ali no lado esquerdo e a meia quase toda vermelha, só com a gola, se é que meia tem gola, branca. Tem até é o que deu para falar, né? É a parte de cima, o torcedor entendeu. Hino Nacional do Brasil sendo executado no estádio Moisés do Carelli. O público chegou, o público veio. Foram distribuídas também algumas bandeiras, né? Claro, né? Com bandeiras daquelas pequenininhas, tá? Preta e branca, né? Com duas folhas, né? Uma preta e uma branca aí para os torcedores. A fumaça preta também já subiu aí. O estádio tá bonito. Ponte Preta hoje que deve bater o recorde de arrecadação. Ponte deve bater o recorde de arrecadação no jogo de hoje. O maior público da Ponte foi no derby, né? O derby número 210, que a Ponte Preta venceu nessa primeira fase. A Ponte vence o derby pelo placar de 1-0 e foi a maior arrecadação do time da Ponte Preta até então, né? Foram 14.004 torcedores e uma renda de... Eu até fiz um Twitter a respeito disso, de 220, se eu não me engano, 220 mil reais. 226.770, tá aqui, ó. Hoje, como o ingresso
o preço de R$40 e a Ponte não fez promoção, né? Por exemplo, com a camiseta você pagaria R$20 meio ingresso. E eu fiz umas contas aqui, normalmente dá um ticket médio entre 14, por exemplo, quando o ingresso é 20, entre 14 e 15 reais, né, nas contas que eu fiz. Então eu fiz um ticket médio de 30. Se 10 mil ingressos foram vendidos, né, então já tem R$300 mil, a Ponte vai passar o borderô. Não estou dizendo que vai passar o público do derby, estou dizendo que vai passar em arrecadação, né? A Ponte hoje vai ter a maior arrecadação nesta Série C em seus jogos deste Campeonato Brasileiro. Bom, pelo meu aqui, 5 da tarde, então ele já está por aqui. É hora de soltar a vinheta do homem que vai transmitir este jogão de bola. Marcelo Corsato. Fala, Corsato. E aí, Corsato, grande abraço pra você, boa tarde pra nação Ponte Pretana, pra você que tá acompanhando a nossa transmissão no canal de áudio, pelo YouTube Futebol Interior e também você que nos acompanha na Valinhos FM, a voz da nossa gente. Ao lado do Carlos, do Franco Francisco, do Bolacha, que hoje dobra, porque temos 2 transmissões na sequência. É a Sezona Destaque pra você na jornada esportiva do Portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho, acabando o jogo da Ponte Preta, outro jogo importante desse grupo, que é o grupo B da Série C quadrangular final. Tem Brusque e Guarani, com o Daniel Farias, o Vladimir Catarino, o Pedro Lino, a equipe do jogo do Guarani. A bola vai rolar, você vai se ligar neste sabadão, 27 de setembro de 2025. Pode ser o dia que a Ponte Preta consiga o acesso novamente para a Série B no Campeonato Brasileiro. A Ponte tem 3 oportunidades, né, de conseguir o acesso. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer hoje. Pode acontecer na próxima rodada também. Pode acontecer no último jogo. A Ponte tem 3 match points aí para sacramentar a sua volta à Série B na próxima temporada. A bola vai rolar, o majestoso, como o Carlos disse, tá lotado. Não vou dizer que tá abarrotado, mas tá lotado. Lembrando que hoje não é torcida única, né? Presença do torcedor do Náutico, a informação que a gente tem, 400 ingressos vendidos pros visitantes, né? 400 ingressos. Era caro. Então, metade, um pouquinho mais da metade foi consumida pelo torcedor do Timbu. Aliás, uma pressão lá no Náutico, né? A torcida fez pressão no embarque da equipe aqui para Campinas. O Marco Antônio, que é volante meio, acabou saindo da equipe. Ele que já tinha um pré-contrato com o CRB. Enfim, o Vinícius, principal jogador do time, está machucado. Várias mudanças. Enfim, a bola vai rolar com posse de bola da Ponte Preta, que vai começar o jogo. Vai começar a partida defendendo o gol do portão de entrada no estádio Moisés do Carelli, atacando consequentemente pro gol aonde está a torcida do Náutico, ou seja, o gol de fundo da linha do trem do estádio Moisés do Carelli. Bruno Lopes vai ser o homem encarregado para dar o primeiro tapa na bola pro time da Ponte Preta, tá? Junto com o Elvis ali no círculo central do gramado. Árbitro da partida, o Alex Gomes Stefano, Carioca Redondo, cronômetro, apita o árbitro. Respira, torcedor, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. A bola rola, você se liga no Portal Futebol Interior da Valinhos FM, comigo Carlos Corsato, Frank Francisco e o Bolacha. A Ponte faz a pressão aqui no campo de ataque, ganha, deu certo. A bola sobrou pelo lado direito, vem Macaca. Pacheco passou pela direita, recebeu cruzamento na boca do gol. Opa! Estão pedindo o pênalti ali. Aí chegou a zaga do Náutico, tirou a bola, se perde, vai embora. Lateral. E é claro que tem o VAR, vamos aguardar, né, Carlos? Vamos sim, de longe assim, né? Os jogadores da Ponte pedem com bastante veemência, né? O pênalti. Não é conclusiva aqui a jogada. Se não tem a conclusão da jogada corretamente, o VAR com certeza não vai chamar, né? Não vai chamar. Era o Índio que estava na jogada, o Índio, né? Camisa número 13. Ele que estava ali na jogada. Me parece que o árbitro da partida, o Alex Gomes Stefano, está conversando com o jogador. Vamos ver agora. Pacheco faz o cruzamento. Foi pega no braço, hein? Foi pênalti. Foi pênalti. Pênalti pra Ponte. Ele pegou até no braço. tenta recolher o braço, mas foi pênalti. A bola bate no braço do jogador do Náutico, mas vamos aguardar, Ele né? não deu. Não deu. Ele não deu. Ele não deu. Não dá pra entender o que esses caras pensam, né? Não dá pra entender. Infelizmente, eu já falei, né, que o VAR realmente é uma porcaria neste nosso futebol. E na Série C eles vieram pra atrapalhar a Série C, né? Porque se não tem VAR a gente não ia nem pedir, né? Não ia ter nem discussão.
Vai, Marcelo. A Ponte saiu jogando errado com o Simon. A zaga do Náutico pega, joga a bola lá na frente. Vem com o Hélio Borges, é perigoso. O Mezenga tá também hoje no time. Ele que foi reserva no último jogo. Junto com o Hélio Borges. A bola voltou, sobrou pra Ponte. Bruno Lopes dá o tapa na bola, solta pela direita. A bola pro jogador da Macaca, que é o Pacheco, aqui pelo lado direito. Era o Luiz Felipe. Aí o árbitro pegou uma falta na origem. Ali no Bruno Lopes, tá parado o jogo. É falta, posse de bola, favorece o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Elvis bateu a falta, longa lá no campo de ataque, era pro Arthur, a bola foi muito forte, é posse de bola, tiro de meta pro goleiro Muriel. Tá de cinza com a luva vermelha e branca, goleiro da equipe do Náutico. É o Francisco. Bom, com bola rolando, a Ponte não tem o Gé. Ele opta, o Marcelo Fernandes, por colocar um volante, o Rodrigo Souza, e tem o Léo Oliveira que tá de volta ao time também, junto com o Luiz Felipe. A Ponte jogando no 4-4-2, ô Frank. Ele adiantou um pouquinho o Elvis, né? Mas eu gostei, Marcelo, é um jogo que a Ponte tem que ter um pouco mais de cuidado e atenção, né? Então, para iniciar, tá bom, vamos aguardar, vamos ver como é que vai se portar no transcorrer do jogo. Tá com 3 minutos ainda, é cedo pra gente ter uma noção. É isso, lembrando que você pode participar com a gente, mandar sua mensagem aqui pro nosso YouTube, Futebol Interior, fique à vontade, tem superchat também, tá? Você pode mandar, aproveita para dar um like, diga onde você tá acompanhando a nossa transmissão e fala qual foi o seu like, a gente gosta de saber qual foi o seu like. E tem a enquete também, por enquanto 85 votos, 75% da nossa audiência entendendo que a Ponte Preta vence o jogo. Seja bem-vindo, você que tá junto com a gente. Agora eu vou ter que sair aqui porque deu um BOzinho no meu YouTube, eu não consigo ver as mensagens. Posse de bola pro time do Náutico no campo de ataque, a bola se perde e vai embora. Solta forte, hein? Se bem que a comissão técnica da Ponte Preta tá uniforme de manga longa. Na sombra, faz uma temperatura amena e agradável, mas aí no sol queima, viu? Entendi. Posse de bola pra Ponte, vai tocando bola aqui no campo de defesa, a bola do Simon pro Wanderson. Wanderson espicha, passe, toca a bola lá na frente, era pro Bruno Lopes. Aí bateu na bola, a bola sobrou pra Luiz Felipe, que tá aqui pelo lado direito, deixa sair, porque ela bate por último no jogador Igor Fernandes da equipe do Náutico. Vai embora, é lateral, posse de bola pro time da Ponte. Pelo lado direito já aqui no campo ofensivo, pertinho do Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte, bola do Pacheco, solta a bola pra Luiz Felipe, briga, quase perdeu, mas recuperou, deu um gás, saiu jogando pro time da Ponte, mas joga lá atrás, começa de novo no campo de defesa. A bola com o Simon jogou na frente, era pro Toró, a bola voltou, sobrou a zaga da equipe do Náutico, tirou pro Luiz Felipe de calcanhar, boa boa pro Elvis, errou o passe. Na meia direita, menor pro time do Náutico, que vem puxando o contra-ataque por baixo, Rodrigo Souza. Por baixo, pra cima do Igor Bolt, aqui pelo lado esquerdo. Faz o corte, manda a bola pra lateral, posse de bola lado esquerdo, favorece o Timbu. O Náutico não pode perder hoje, hein? O Náutico, se perder hoje, não vai estar eliminado, né? Mas se complica muito na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pois quero saber a opinião da audiência também, que tá nos ouvindo, mas acompanhando pela TV, se achou que foi pênalti ou não naquele lance do Índio dentro da grande área, Carlos. Só para dar um destaque aqui que é pela primeira vez, né? Desde que chegaram ao Moisés Lucarelli, Rodrigo Souza e Léo Oliveira iniciam uma partida jogando juntos, né? Eles eram reservas, né? Quando o Marcelo assume a Ponte Preta, o Léo Oliveira estava contundido, o Rodrigo Souza virou titular. Aí o Léo Oliveira voltou porque o Rodrigo Souza se contundiu. E agora os dois estão jogando juntos como titular, entrando a primeira vez como titulares no time da Ponte Preta juntos. Esse Carlos Corsato hoje bancando aí, além de âncora, também fazendo reportagem no jogo. É posse de bola pro time do Náutico. Hélio Borges trabalha com a perna esquerda lá pelo lado direito. Soltou a bola no meio, vem trabalhando com o Lucas Cardoso. Solta a bola pelo lado esquerdo para Igor Bolt. Ele é destro, joga pelo lado esquerdo. Solta a bola um pouco mais atrás para Igor Fernandes. Dominou, trabalhou pro Lucas. Cruzou na boca do gol, teve desvio. A bola vai ficar ali pro time do Náutico. Chega, Diogo Silva, vai na bola. Pega! Cara, o Bruno Mezenga tava lá, a zaga da Ponte deu uma bobeada, tanto que o Wanderson e o Arthur se conversam ali. E o Bruno Mezenga foi com tudo pra bola. Por pouco que o Náutico não faz o primeiro gol aí, hein, Carlos? O Arthur, né, dá uma escorregada na bola. Olha lá, ó, ele fica, né? Ele Mas fica tá no meio impedido, do caminho. também, né?
Não tem impedimento não, viu, Marcelo? Do Mezenga agora? Não tem? Não, de jeito nenhum, veio de trás. Bela defesa do goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva. O árbitro se marcou uma falta agora, né? Ele marca a falta, mas não tinha impedimento não. Ele marca a falta do Bruno Mezenga. O Diogo Silva teve que fazer a defesa ali no chute do Bruno Mezenga. O Arthur escorregou. O pessoal molha o campo, né? E aí eu não sei se não se esquece de avisar pra jogador usado. Os caras ficam escorregando, Marcelo. Ó o Diogo Silva, hein? Lançou essa bola lá no campo de ataque. É pro Pacheco, lado direito. Cruzamento na boca do gol. Ué, achei que tinha sido escanteio, mas parece que a bola tinha saído. Aliás, a marcação no estádio da Ponte tá, digamos, um pouco apagada, né, Carlos? A imagem também não tá ajudando muito. Pelo menos a imagem que eu tô tendo aqui. Mas tô contigo também, Marcelo. O pessoal esqueceu de dar remarcar aquela... remarcar, né? Faltou cal, hein? E assim, o juiz não acha que tá atrapalhando, né? Porque senão ele não começaria o jogo, certo? E tem jogador do Náutico sentindo ali agora, hein? E me parece que fora da jogada, né? É o Bolt. É o Bolt. Ele olha pro Pacheco e fala, foi você. Foi você, parece que pegou na área de lazer do menino. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Camilo Júnior, tá em Guimarães, Portugal, ouvindo a gente. O Carlos Lemos Matozinho fala pênalti. Luiz do Vale, o VAR no Brasil é uma várzea. Ô Luiz, um abraço pra você, meu companheiro. Desculpa, viu, pelos erros do Carlos na transmissão hoje. Tô aqui pedindo desculpa, um abraço. O Carlos que hoje fez um trabalho especial lá pro EOL, né? Um abraço aí pro Luiz do Vale. Grande Luiz do Vale. Pro grande José Henrique Semedo também, que fase. O Semedo tá voando. O Luiz do Vale tá tenso também ou não? Não, o Luiz do Vale Luiz do Vale é Corinthians. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Boa tarde, amigos do FI. É o Camilo. Parece que o Igor Botti recuperou. A Ponte Preta vai sobrar com a bola aqui dentro do campo ofensivo. Bola na frente no comando. Sai do gol, Muriel. E tava com posição legal o Toró, hein? Tava em posição legal o Toró, tava valendo tudo aquilo ali, viu, Carlos? Tava sim. O Muriel teve que sair, né, fora da grande área com a perna esquerda e jogou essa bola pra lateral, é lateral pra Ponte, vem sem pressa nenhuma ali o Arthur. O povo, Marcelo, a torcida da Ponte, né, quem olha assim, né, fala, pô, os caras não estão na arquibancada, os caras estão no alambrado, velho, fazendo aquela pressão ali, o povo, a torcida Ponte Pretana. E o time do Náutico jogando ali, tentando pegar a bola da Ponte Preta, né, tentando puxar no contragolpe, bola pela direita, bateu na bola o Igor Fernandes, a bola se perdeu, foi embora. Mais abraços aqui pro Silvio Seco, pro Marcelo Borges, pro João Limírio Neto, Neucilo Cato, o Wilson Correia, Roberto Zappins, DJ Digo, Ricardo Monteiro, Thiago Barba, Tatiana Gomes, Maurício Magrini, enfim, todo mundo acompanhando a gente. A Vânia Santos, você já mandou abraço, tô mandando de novo, viu, Carlos? Não tem problema não, a gente gosta de abraçar a audiência. O Tony Som Festas tá com a gente também, valeu, Tonis. Tá tenso, Tonis. O Aparecido Alves, o Fábio Almeida, João Batista de Paula, o Cláudio Michelon, tá todo mundo conectado ouvindo a gente. Olha a Ponte, campo de ataque, bola enfiada na frente, era pro Bruno Lopes, recuperação da zaga. Índio, solta a bola, no pé ruim do Muriel, hein? Quase que deu certo, mas deu certo pro time do Náutico. A bola sobrou com o Hélio Borges, está livre de marcação. Encosta por ali na marcação. O Léo Oliveira solta a bola pelo lado direito. Vem trabalhando o Timbu, bola com o Vitinho. Vitinho que já passou pela Ponte Preta, aliás, era a base da Ponte. Pro Borges, pro Vitinho, cruzou na boca do gol. Ela passa, vai embora. Passa, vai embora, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva, todo de amarelo, parecendo uma gema de ovo. Fazer a reposição. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. O Concerto Brasil, Charles diz, fala aí, Charles de Cambé, no Paraná. Fala, Charles. O Luiz do Vale está torcendo para a Ponte subir para os amigos ficarem felizes. Que bom, obrigado, Luiz, você é sensacional. Valeu, grande Luiz do Vale acompanhando a nossa transmissão. E aqui vem pro campo de ataque o time do Náutico, vinha a Ponte, recupera a posse de bola, solta a bola pelo lado direito, bola fica viva, Rodrigo Souza, novidade no time da Ponte, jogou pela direita pro Toró, jogador ali, o Índio, deu uma pesada quase na cabeça do Toró, mas foi na bola, tirou, a bola voltou, sobrou, caiu aqui no campo ofensivo para Léo Oliveira, voltando ao time da Ponte Preta, aí pra cima dele o Lucas, ele fez a falta, tá parado o jogo. Ó, eu vou meio que no rumo, porque eu já falei na última transmissão, acho linda a camisa do Náutico, mas o número não dá pra ver, cara.
Não dá pra ver. Embaça tudo, né? Você tem que ir mais por posição. Marcelo, tem bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza fez gol no finalzinho do primeiro tempo, já estamos no segundo tempo, agora com 8 minutos do segundo tempo. Fortaleza vai vencer o Sport pelo placar de 1-0, daqui a pouquinho, 18h30. A bola rola para Vasco da Gama e Cruzeiro, Juventude Internacional de Porto Alegre. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 11 minutos e 50, quase 12, hein? Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série C, quarta rodada, quadrangular final, Grupo B, no majestoso Ponte, Náutico, Ponte, tudo igual, 0-0, Carlos. Daqui a pouco a bola rola, 7h30 da noite, tem Brusque e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior com o Daniel Farias, o Pedro Lino e também o Vladimir Catarino. Amanhã, 4h30 da tarde, Série C do Campeonato Brasileiro, São Bernardo e Floresta, às 7 da noite, Caxias e Londrina. Valinhos FM 87.9, Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. A Ponte queria uma foto em cima do Toró aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. O árbitro falou nada. Melhor pro Náutico. Vem trabalhando posse de bola com o Hélio Borges. Deu pro Vitinho. Deu certo, invadiu a grande área, bateu pro gol. Trava a zaga da Ponte. Aí o Simon chega. Tira de primeira, dá um chute na bola, alonga o passe, toca lá pro Bruno Lopes, mas aí a bola é mais pro goleiro. Muriel, com a perna esquerda, sai jogando, toca a bola aqui no campo de ataque. O Toró brigou, perdeu, recupera. O time do Náutico vem pro campo de ataque com o Hélio Borges, aí o Arthur toma a frente. Foi bem agora o Arthur, hein? Deu a bola pra Toró. Boa bola na frente pro Luiz Felipe, nas mãos do goleiro. A Ponte tá jogando no ataque, a Ponte tá jogando pra frente, hein, Carlos? Assim, o Luiz Felipe, rapaz, que velocidade, hein? O Toró, quando pegou na bola, o Luiz Felipe já se posicionou para receber essa bola na frente. O Luiz Felipe tocou, o Toró tocou, mas foi muito forte. O Muriel saiu do gol, fez a defesa, vem Náutico. Náutico vem em campo de ataque do Maestro, soltou na frente pro Bruno Mezen, que saiu da grande área, tá do lado direito, bate contra a marcação do Simon. A bola sai pertinho do Bandeira ali, o auxiliar número 2, o Thiago Filemon Soares Pinto, né? E é lateral, posse de bola, pertinho da bandeirinha de escanteio pro Arnaldo fazer a batida. E agora ele vai tomar distância, é o latereio. Tem que tomar cuidado dessa jogada aí. Todo mundo se pegando dentro da grande área, mas ele tocou curtinho pro Hélio Borges, devolveu pro Arnaldo, pro Hélio Borges, por baixo, chega travando o Arthur. Por baixo, pra ceder escanteio pro time do Náutico. Carlos. Primeiro escanteio do jogo, com quase 14 minutos do primeiro tempo. O Arthur travou, ela foi embora, linha de fundo, lado direito do ataque da equipe do Náutico, no seu lado esquerdo de qualquer aparelho que você esteja aí. Vitinho vem para fazer a cobrança. Índio dentro da grande área, Mezenga tá por lá também. Vitinho autorizado, chuveirão na boca do gol, no primeiro pau, toque de cabeça, ela vai passando da grande área, sai da grande área, sobra aqui pelo lado direito, vai deixar sair não, preferiu sair jogando o time da Ponte. Bola do Pacheco pro Luiz Felipe, deu certo, de novo pro Pacheco, pro Elvis, recupera, toca a bola atrás pro Luiz Felipe, explode contra a marcação ali do Hélio Borges. A bola caiu no campo de defesa pra Ponte, domina o Pacheco, sai jogando, toca pro Luiz Felipe, fazendo uma dobrada com o Pacheco aqui, a bola bateu no jogador do Náutico, lateral, posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa, sai jogando aqui, solta a bola pra Wanderson, vai recuar pro Diogo Silva. A pressão do time do Náutico, ele vai ter que espichar essa bola, perna esquerda, lá pro campo de ataque. Você vai falar já, deixa eu ver o lance aqui, vai ficar com a zaga do Náutico, vai Carlos. Vamos lá, cenários para que a Ponte Preta se classifique ou suba já nesta rodada. Vitória simples, Ponte Preta matematicamente estará em 2026 na Série B. O empate da Ponte Preta hoje, ela sobe nessa rodada? Sobe. Se o Guarani perder pro Brusque. Se o Guarani perder pro Brusque, a Ponte também matematicamente sobe na rodada. Por quê? Porque Náutico e Guarani vão se enfrentar. Seja lá qual for o resultado, um vai ficar atrás da Ponte Preta no final da competição. Já a derrota da Ponte fica para a próxima rodada. É isso, e a Ponte tem posse de bola no campo de ataque, bola do Luiz Felipe, tocou pro Elvis de cabeça, tentou resvalar ali, fazer um pivô aqui na intermediária, mas não deu certo, a bola voltou, sobrou no campo de defesa, aí despacha a bola Simon, tocou na frente pro Toró, vai pra cima na marcação do Arnaldo, Arnaldo ganha na bola pro time da Ponte do Náutico, solta a bola pra Lucas Cardoso, devolveu, tocou pro Hélio Borges. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
É isso, compartilhe a nossa transmissão. Você que está acompanhando a gente, seja bem-vindo. Dá um joinha, se não está inscrito no canal, se inscreva. Lembrando, gente, que toda segunda-feira, 9 da noite, a Ponte ganhando, perdendo, a Ponte subindo, não subindo. Toda segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. Aí é no YouTube, Hora da Macaca, tá? YouTube, Hora da Macaca. Vamos ver esse lance aqui. Olha o Náutico, campo de ataque, bola enfiada do Índio pra frente. Ele procurava o Mezenga, mas foi muito forte. A bola se perde, vai embora, tiro de meta. É pro time da Ponte. E aí, Frank? 16 minutos e meio passados do primeiro tempo. Fala do jogo aí, Frank. Marcelo, o que acontece aí na partida? O Náutico veio para marcar a Ponte e sair para cima. E a Ponte sem o Gé tá usando o Luiz Felipe aqui pela beirada, que por sinal para mim até agora o melhor em campo, junto com o nosso cabeça de área que voltou hoje, né? O Léo Oliveira. Léo Oliveira também tá jogando muito bem para variar, né? E aí vai ser isso aí, um jogo pegado até o final pelo jeito aqui. Mas assim, a Ponte é extremamente perigosa quando recupera essa bola, hein? Esse Frank Francisco, comentarista do portal Futebol Interior, o Esportes na Executiva. Tudo indica que teremos hoje o primeiro classificado da Série B. Olha o Náutico, vem pro campo de ataque, daí, chutou pro gol. Ela passa, vai embora. Foi agora, digamos assim, confiante demais o jogador do Náutico de longe, hein, Carlos? De longe, a bola tomou muita altura, mas o meio campo da Ponte deu bobeira, né? Deu bobeira ali o meio campo da Ponte Preta, o camisa número 23, o Igor Fernandes, meteu a sapata nela, ela foi embora, a linha de fundo. Tiro de volta pro Diogo Silva, pra casa do Perfurador Campinas, tem tudo pro seu poço artesiano. Com entrega rápida, atendimento personalizado, pediu, chegou. 25-14, 11-71. Náutico recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente, sai Arthur, tira o perigo dali, fazendo uma função de terceiro zagueiro, ela sobrou no meio, vem a batida pro gol, pega Diogo Silva, batida do Lucas Cardoso, de longe, arriscou pro gol, olha, deu trabalho, hein, Carlos? Primeira boa defesa do goleirão da Ponte, lado direito, em 2 tempos, né? Ele espalmou e foi buscar, salvando a Macaca, que seria o primeiro gol do Náutico, Corsato. E a Ponte dá a resposta, vem pro campo de ataque pela direita, Pacheco, pra Luiz Felipe, pra Pacheco, pra Luiz Felipe, solta a bola um pouco mais atrás, agora meia direita, pro Rodrigo Souza, pro Luiz Felipe, tocou bola na frente, o Rodrigo Souza, faltou velocidade, né? Faltou velocidade. Não é a dele, né? Aí, cara, assim, não é criticando, mas eu gostaria de ter visto no lugar do Gé o Diego Tavares, sabe? Pra manter o Luiz Felipe no meio, fazendo a função que ele estava fazendo muito bem. Enfim, e quem chutou aquela bola para a defesa do goleiro da Ponte foi o Anderson, volante da equipe do Náutico. Olha a Ponte, bola para dentro da grande área, nas mãos do goleiro Muriel, sai do gol para fazer a defesa. E o jogo é lá e cá. O Náutico tem pressa, vem pro campo de ataque pelo lado direito com o Borges, jogou na boca do gol. Ele tentou o Mezenga, mas o Mezenga estava um pouco à frente da linha do pênalti. E ele tocou lá na frente, quase na pequena área, nas mãos do goleiro. A Ponte tem que calmar o jogo, hein, Carlos? Tem sim, tá dando espaço ali no meio campo, né? E que falta faz o Gé, né, cara? O Gé faz uma falta tremenda, né? Porque os zagueiros e até o volante do Náutico, eles jogam tranquilo, né? Porque não tem aquele cara pra fazer a parede, né? Aí a Ponte joga mais na velocidade do Toró. Tentou romper a zaga do Náutico, não conseguiu. A bola voltou, sobrou na intermediária, círculo central do gramado, pro Rodrigo Souza. Deu na direita, pro Pacheco, errou o passe. A bola era pro Elvis, melhor pra zaga. O Índio toca a bola pro Igor Fernandes, que recua, toca a bola pro capitão Muriel. Você tá ligado no portal Futebol Interior. Um abraço aqui pro HC 80. Salve, Corsatos, Frank. Hoje 2-1 pra Ponte. Ponte na Série B em 26. O Jonas Carlos. O Náutico tem que fazer pelo menos 1-0. Vai, Timbu! Esportes na Executiva, Rádio Futebol Interior e Rádio Frequência Executiva, juntos em mais uma jornada esportiva. Valeu! Brusque e Guarani. Então você vai estar junto com a gente no jogo do Brusque com o Guarani. É isso, é claro. Valeu! Lembrando que Daniel Farias dá um recado daqui a pouquinho. Na seguidinha, jornada dupla pra você do portal Futebol Interior. Olha o Náutico, bola enfiada na frente. O Vitinho errou o domínio. E quase que deu certo pro Igor Bolt, mas a bola voltou, sobrou pro Fernandes, tocou pro Vitinho, pro Bolt, aqui pelo lado esquerdo, é o Igor Fernandes, solta a bola, lado esquerdo, boa bola para cruzamento, na boca do gol, rasteiro, chega por baixo, o Rodrigo Souza, tira a bola, não saiu não, hein?
Bola não saiu não, ela pingou, fez a curva e voltou pro campo ali. Antes de sair, fica com o jogador João Maestro. Solta a bola aqui no campo ofensivo. Quem vem trabalhando por ali é o Anderson, volante número 22. Vai, Carlos. Um abraço lá pro Décio Reis e a galera da Rádio X Alphaville, também da Flor de Lótus, pessoal ligado conosco. Um abraço pra galera. Olha o Náutico, bobeou, será que dá pro Bruno Lopes chegar, Muriel? O Muriel, ele joga como líbero, rapaz, ele tá sempre atento, saiu do gol, despachou a bola lá pro campo de ataque, proteção da zaga, fica de goleiro para goleiro, nas mãos do Diogo Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor, hora de tirar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 21 minutos e 40 passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, quadrangular final, Estádio Moisés do Carelli, em Campinas. Quarta rodada, Ponte Náutico, Náutico e Ponte empatam 0-0. Carlos. Daqui a pouco, 7h30 da noite, no Augusto Bauer, tem Brusque e Guarani. Aqui nos canais Futebol Interior pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bola rolando pela Série A do Brasileirão. Fortaleza, 19 minutos do segundo tempo, vai vencendo o Sport pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. E agora vem Náutico, campo de ataque pela direita. Carrinho por baixo da zaga da Ponte, escanteio. Mais um no jogo pro Náutico lá pelo lado direito, Carlos. É o segundo na partida, o segundo pro time do Náutico, segundo lá pelo lado direito. Vem ele, camisa número 44, Vitinho. Arrumando a bola ali, João Maestro, Índio, tá todo mundo dentro da grande área, viu, Corsato? É isso, a Ponte tensa, o torcedor da Ponte também. Vai, Vitinho pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Os caras do Náutico queriam um escanteio, né? Porque quem bateu nessa bola aí me parece que foi o Índio. Exato. Foi ele mesmo, mas a arbitragem deu apenas tiro de meta pro time da Ponte Preta. Camilo Júnior, mais tarde seria Brusque desde criancinha, Dali Ponte, ou será, né? O Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. O Charles do Concerto Brasil, vocês são Ponte, estão torcendo pro Guarani também subir? Cara, eu na boa, assim, eu me preocupo mais com a Ponte Preta, pro né? futebol de Campinas seria muito bom. Lógico, mesmo porque também nós somos da imprensa, né? E quanto melhor os times estiverem, é mais fácil pra gente arranjar patrocinador, né, cara? Pro Cascaio cair, né? Com certeza. A Série C na primeira fase são só 19 jogos. Na Série B são 38 partidas. É né? isso. Tem mais cachê também. Né? Então pra gente quanto melhor estiverem os times de Campinas, os dois, pra gente é muito bom. O Gaioso, boa tarde, Corsato. A Ponte garante hoje o acesso. Caçapava, São Paulo, acompanhando a gente. Lembrando que você pode participar, mandar sua mensagem. A Ponte tinha posse de bola lá no campo de ataque pelo lado esquerdo, mas o árbitro pegou uma falta. Então o jogo tá parado. Na verdade, ele marcou uma falta dentro da grande área. Tá parado o jogo, falta posse de bola no campo de defesa. Favorece o Timbu, o time alvirrubro. Vai, Carlos. Eu tava refazendo as contas aqui. O empate também não dá matematicamente pra Ponte, mesmo que o Guarani perca. E vou explicar por quê. Porque aí, Ponte Preta e Guarani, o Guarani ficaria com 6, a Ponte com 3, a Ponte com 9, o Brusque com 3 e o Náutico com 6. Mas a Ponte já tem 9, se ela empatar, ela vai a 10. Exatamente, a Ponte vai a 10. Só que aí, Guarani e Náutico se enfrentam, certo? Se eles empatarem, eles vão ficar com 7 pontos. A Ponte tem 10. Se a Ponte perder pro Guarani e o Náutico ganhar do Brusque, fica todo mundo com 10. E aí vai pro critério de desempate. Então também o empate, matematicamente, não garante a Ponte. Vamos ver o lance. Olha o Náutico, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, cruzamento na boca do gol. A bola passa, vai embora. Já tinha saído, né? Tinha saído. Já tinha saído. Portanto, já tinha saído a bola aqui do lado esquerdo no cruzamento. É posse de bola, tiro de meta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Obviamente estou dizendo isso se a Ponte conseguir, por exemplo, só um ponto aqui contra o Náutico e não conseguir nada contra o Brusque. E o Guarani vencendo a Ponte terminaria com 10. Nesse cenário, todo mundo com 10, aí vamos para os critérios de desempate. Tiro de meta da Ponte tá dando certo, hein? O Diogo Silva lançou a bola lá no campo de ataque, deu certo pro Bruno Lopes. Tocou, lado direito, vem cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga, sobrou pro Léo Oliveira, bateu pro gol de primeira pra pegar o goleiro. Ele dominou, ela subiu, ele mandou a perna direita, socou o
pau na bola, Carlos, pra pegar o goleiro do Náutico. Lá ele, o primeiro chute da Ponte com 25 minutos de jogo, pra primeira boa defesa do Muriel. E não deu rebote não, foi pra ela, fez a defesa no chute do Léo Oliveira, segue Náutico, Ponte Náutico 0-0. E o Náutico agora quase se complicou ali na saída com o João Maestro, na pressão da Ponte, quase que deu certo, mas aí a bola acabou se perdendo, foi embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Náutico pelo lado esquerdo. E agora já na cobrança, falta pra cima do Igor Bolt. Chegou ali o Wanderson, jogando aqui na zaga central, na verdade pra cima do Mezenga, tá parado o jogo. Falta posse de bola pro time do Náutico, pro Timbu aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Maicon Silva tá dizendo, vamos ganhar, Náutico. E o Náutico vem pro campo de ataque, bola com o Arnaldo. Soltou pro Hélio Borges, boa bola boa, toca a bola pra Vitinho. Vitinho dominou, deu a bola aqui pro Índio. Errou o passe, a bola bateu, sobrou com o Elvis. Tá sozinho, tá isolado. Aqui no campo de ataque são 1, 2, 3, 4 jogadores do Náutico pra cima dele. Não deu tempo de chegar ajuda. E aí ficou fácil pro time do Náutico ganhar essa bola. Ele tinha que ter jogado a bola um pouquinho pra trás. Vinha chegando o Toró, mas a bola foi errada. Melhor pro time do Náutico, vem de novo pro campo de ataque, vem trabalhando por ali, bola com o Enderson. Tem espaço, vem chegando no campo de ataque, solta a bola no meio, vem trabalhando o Timbu, bola enfiada aqui no campo ofensivo, pela direita, Hélio Borges vai pra cima da marcação, opa! Tá marcando o quê? Falta ou escanteio? Escanteio. O Toró ficou reclamando ali que foi puxado, mas ele deu escanteio pro Náutico. Então é o terceiro do jogo e o terceiro pro Timbu. E todos eles, Carlos, lá pelo lado direito, tá? E pra não falar que não falei das flores, vem ele, Vitinho, camisa número 44 pra fazer a cobrança. Tava na jogada o Hélio Borges. Vitinho, cruzamento na boca do gol, sobe, a zaga da Ponte tira, cai na meia-lua da grande área. Elvis de cabeça ganhou, mas jogou pra trás. O Toró não conseguiu chegar, a bola sobrou pro time do Náutico. O árbitro vai marcar a falta. Ele vai marcar a falta do Toró em cima do jogador do Náutico, tá parado o jogo em cima do Lucas Cardoso. Posse de bola pro time do Náutico que tem pressa, a bola já tá do lado direito com o Hélio Borges, ele é habilidoso, é perigoso, tocou pro Arnaldo, pro Hélio Borges, vai pra cima na marcação, cruzamento rasteiro pro Mezenga na boca do gol, Simon. Perna esquerda na bola, tira dali, limpa a grande área, é lateral, posse de bola pro Timbu, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Charles está dizendo que acha que Ponte e Guarani sobem, na outra chave São Bernardo e Caxias. Na outra chave tá tudo embolado, né? Tá tudo embolado também. Se bem que aqui também, dependendo dos resultados dessa quarta rodada, pode embolar. É claro que a Ponte sai na frente com 3 vitórias, mas pode embolar. Daniel Farias tá com a gente na live. Lembrando que daqui a pouquinho tem Brusque, tem Guarani. Jogo importantíssimo pra caminhada das duas equipes. É a última cartada do Brusque, né? É a última cartada do Brusque. Se perder hoje, ó, já era. O Brusque, como Ponte Preta, por exemplo, se vencer, sobe. O Brusque sabe que se perder, tá eliminado. Ô Daniel, até empatar, né? Se empatar, tá fora. Valeu pelo elogio, mas não acompanha muito não, que você só vai desaprender, viu? Um abraço pra você, meu querido. Reposta de bola, campo de defesa pro time da Ponte. A bola enfiada do Wanderson. Essas bolas longas estão dando certo. É pro Bruno Lopes, vai correr. Chegou na frente do zagueiro do Igor. Solta a bola lá do direito, é pro Luiz Felipe. Luiz Felipe tocou mascado pro Elvis. Chega o Anderson na marcação, mas o Elvis dá o tapa na bola. Soltou pra Bruno Lopes, deu a bola pra Pacheco, pra Elvis. Bola mascada também. E aí chegou o time do Náutico, tira dali com o jogador que é o Vitinho, a bola voltou pra Ponte, tentou o passe, o Simon, tá valendo, não tá impedido não, tá impedido sim. Agora não, agora sim, agora não, agora sim. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Subiu a bandeira lá, Carlos. Se ele levantou é porque ele tinha certeza, porque ele tem o VAR, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, vou usar aqui uma figura de linguagem, ele tem essa muleta pra se segurar, né? Caso não tenha condições, né? Mas estava muito à frente, então por isso que ele já marcou aí o impedimento do ataque da Ponte. Agora, a gente tem que ser claro aqui, né? Teve um lance no começo do jogo para Ponte Preta de bola na mão do jogador da equipe do Náutico que eles não deram. Não consigo entender. E agora numa outra jogada ali, o Toró claramente foi seguro e ele dá o escanteio para a equipe do Náutico. Essas coisas vão irritando os jogadores dentro do campo também, viu, Marcelo? E agora o árbitro autorizou a cobrança da falta, o Vitinho bateu, ele falou que não era pra bater. Ele queria conversar com o Elvis, que aliás eu não sei a opinião do Frank, mas o Elvis não começou bem o jogo, hein? Concordo.
Plenamente, Carlos, concordo plenamente. Inclusive, eu não estou gostando da Ponte. O Náutico é um pouco melhor, é um cadinho melhor que o time da Ponte, tanto que já fez o nosso goleiro trabalhar. A Ponte teve um chute de longe também do Léo Oliveira, né? Mas eu acho que a defesa do Diogo foi mais difícil. A defesa do Diogo foi mais difícil. Apesar do chute ter sido mais longe ainda, né? A do Muriel também foi difícil, né? Mas... Vem em cima dele, né? O do Diogo não. O Diogo teve que buscar a bola. Posse de bola pro time do Náutico no campo de defesa. Arnaldo recua, toca a bola pra Muriel. Ele domina com a perna direita, mas é canhoto. Despacha a bola lá pro campo de ataque a esmo. Pra ninguém, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece a Macaca Canais. Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Wilson Correia fala, só tá dando Náutico. Posse de bola pro time da Ponte, Diogo Silva. Alongou o passo, tocou na direita, ficou caído. O Pacheco conseguiu jogar a bola, mesmo caído pro Luiz Felipe. Tocou pro Bruno Lopes, devolveu na ponta direita. É pro Luiz Felipe, vai pra cima na marcação. Quem tá por ali é o Hélio Borges, o número 11 da equipe do Náutico. Tá aqui do lado esquerdo agora, fazendo a defesa. Aí ele bate contra a marcação do jogador da Ponte, mas bateu por último no jogador do Náutico. Lateral pra Ponte, tem pressa, rapidinho. Bateu o Luiz Felipe, tocou essa bola pro Pacheco, pro Luiz Felipe. E aí, quando o Pacheco queria, o Luiz Felipe não jogou. Aí, quando o Pacheco não queria, o Luiz Felipe jogou a bola. Ela foi pra linha de fundo, Carlos. Faltou um pouco mais de conversa ali entre os dois jogadores. O lado direito da Ponte até que vai bem, né? Só que, por exemplo, teve há pouco uma estocada ali do Bruno Lopes. Aí ele olhou pra grande área, cadê o Gé, né? O Gé não tá em campo, né? E aí não tem gente pra cruzar essa bola lá dentro da grande área. Faz uma falta danada, apesar de estar numa seca de gols o Gé, mas faz uma falta danada nesse time da Ponte, viu, Corsato? O time joga com saber, um pivô. O Pacheco faz a falta em cima do Hélio Borges, está parado o jogo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 33 cravados em primeiro tempo de jogo. Você se liga na Valinhos FM no portal Futebol Interior. É Série C, jogo tenso. Vale muito para a próxima temporada o acesso para Ponte, para Náutico. Tá tudo igual, viu, Carlos? 0-0. Fortaleza vence o Sport pelo placar de 1-0 na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogo está com meia hora do segundo tempo. Também pela Série A, daqui a pouco, 2 jogos, 18h30, Vasco da Gama e Cruzeiro, Juventude Internacional de Porto Alegre. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do portal Futebol Interior. Que bom, que gostoso ter a sua companhia, a sua audiência, o seu carinho com a gente aqui no portal Futebol Interior. É posse de bola pro time da Ponte Preta, perdeu. Espera o time do Náutico, bola aqui pelo lado direito, opa, o árbitro vai pegar a falta, não, deu sequência no lance, ela sobrou pro Anderson, soltou, boa bola boa, lado esquerdo pro Igor Fernandes, vai pra cima na marcação, toca a bola pra Hélio Borges, das costas pra marcação, tocou pra quem vem de trás, boa bola dentro da grande área, vai pintar o gol de Náutico, a batida pro gol! Mezenga fez a finta, limpou o zagueiro, aí chegou preciso. O Wanderson tinha ficado, mas o Léo Oliveira dá o tapa na bola, manda pra escanteio, Carlos. Abriu pro Bruno Mezenga, rapaz, que finta que ele deu pra cima do jogador da Ponte, o Wanderson. Foi o camisa número 23 ali que fez Igor Fernandes. Essa jogada, o Igor Fernandes. Aí o Léo Oliveira chegou, último recurso, escanteio pra equipe do Náutico pra fazer a cobrança, Corsato. Escanteio, lado esquerdo, perna direita, meia altura na boca do gol, perna esquerda, afasta o Arthur, tira. Afasta o Arthur, tira. Lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o time do Náutico. Elvis vai na marcação pra cima do Hélio Borges. Eu achei que foi falta, o árbitro não deu agora, hein? Achei que era falta pro Náutico. Melhor pra Ponte. Bola enfiada no campo de ataque pro Toró. Adiantou, foi pelo lado direito. Vai pra cima na marcação do Maestro. Pra lá, pra cá, tocou. Boa boa. Pro Luiz Felipe. Posição legal, cruzou na boca do gol. Não tem ninguém lá. Aí a bola sobrou do outro lado, lado esquerdo. É o Léo Oliveira que vem dar uma força no ataque. Um dos volantes da Ponte. Deu o corpo, fez a marcação, tocou. Boa bola enfiada na frente. Era pro Luiz Felipe. Chegou o zagueiro. Arnaldo agora. A intenção foi boa, é que o passe foi um pouco fraco, mas olha, se passe e encontrar o Luiz Felipe cara a cara, Carlos, com o Muriel. A Ponte tá atacando com poucos jogadores, né? Tá tentando fazer um jogo seguro, e aí falta gente lá no campo de ataque, né? Mas o passe do Léo Oliveira tinha destino, mas aí o Arnaldo tava no meio do caminho
e tirou essa bola aí jogando, salvando o time do Náutico. E o Wanderson agora, o torcedor da Ponte, tá com o coração na boca. E o Wanderson agora fez uma finta no Mezenga agora que, pelo amor de Deus, aqui no campo de defesa, se ele erra o bote ou se o Mezenga acerta o bote, ia ficar de frente pro goleiro. Mas sangue frio do Wanderson, que parece que tá tranquilaço no jogo pra fazer aquilo que ele fez. E agora tem lateral, e eu acho que é pra Ponte no campo de ataque. O Luiz Felipe vai deixar a bola lá. Vai pegar uma aguinha, vai dar uma hidratada. E tem jogador do Náutico, me parece, caído lá no campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E agora o Copertino conversa ali, né, com o Luiz Felipe, com o Pacheco, com o Léo Oliveira, para tentar arrumar esse lado direito da Ponte aqui. O Copertino, que é um dos auxiliares aí do time da Ponte. Lembrando, viu, Marcelo, que o Basílio Amaral, né, que era da comissão técnica da Ponte Preta, já não está mais no clube, viu? Lateral cobrado, bola pro Rodrigo Souza, solta essa bola pro Bruno, tocou pro Elvis, pro Toró, bateu pro gol de primeira pra pegar o goleiro. E não tava impedido não, hein? Era legal a condição do Toró na jogada tramada da Ponte ali no campo de ataque, Carlos. É bom passe do Elvis pro Toró. Ele poderia ter dado uma dominada na bola, né? Mas tentou bater de primeira, né? E aí o Muriel fez fácil defesa, 37 do primeiro tempo, segue Ponte Náutico 0-0. Cimei Andrade, e aí Ponte pra cima, Silvana Pereira, vamos lá Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O jogo é tenso, hein? Igor Bolt tá lá do lado direito agora. Trocou o Igor Bolt com o Hélio Borges. Aí o Arthur chegou, meteu a cabeça na bola, lateral, posse de bola pro time do Náutico. Vai o Arnaldo pra bola, tocou pro Bezenga, tentou ajeitar pra quem vinha de trás, melhor pra zaga da Ponte, tira, afasta o perigo. A bola volta, sobra aqui na intermediária pro João Maestro. Na verdade era o Índio. De cabeça recua, toca a bola pra Muriel. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas Cardoso no campo de defesa, toca a bola para Maestro, solta a bola pela direita para Arnaldo. Arnaldo tocou essa bola, é pro Igor Bolt, perna esquerda, bateu pro gol! Ela passa, vai embora! Ela passa, vai embora. O Diogo Silva tava quase que um pouquinho à frente ali da pequena área. Cara, se vai pro gol, um abraço, hein, Carlos? O chute do Bolt procurava isso, né? O lado esquerdo do goleiro da equipe da Ponte Preta. E o Arthur tá acompanhando. A marcação não tá legal, porque a Ponte tá cheia de volante. Quando falo cheia de volante, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Luiz Felipe. E o Arthur tem que sair lá do lado esquerdo para vir acompanhar o cara e fazer a marcação. O chute foi perigoso, ela saiu, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, segue 0-0 o jogo no Majestoso. Corsato. Manda um abraço pro Batata e o Batatinha, acompanhando a nossa transmissão, assistindo o jogo, vendo o jogo, mas acompanhando o áudio do Portal Futebol Interior. Olha a Ponte, bola longa, tá dando certo essas bolas aí. Vamos insistir, bola pela direita é pro Pacheco, muito forte o passe. Muito forte o passe, ficou nas mãos do goleiro, sai do gol para fazer a defesa. Era o Pacheco que estava lá, o Luiz Felipe agora tá como lateral. E aí o Muriel jogou também pro time do Náutico, às vezes dá certo essas bolas longas também. Os dois times jogando muito parecido. Bola pro Arthur, opa, falta em cima dele, falta em cima do Arthur. Os caras trocam toda hora de posição, estão querendo deixar o narrador louco. Agora quem tava lá era o Hélio Borges, né, Carlos? Exato, camisa de número 11, por falta de uma tentativa, ele... foi duas vezes, né? Cometeu a falta pra cima do Arthur, o jogo tá parado. 0-0, Ponte Preta e Náutico. Informação pra Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo pro seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71, Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. YouTube Futebol Interior, você que tá na Valinhos FM, a voz da nossa gente, e ainda não tá no nosso canal, vai lá. Curte a nossa transmissão, dá um like, se inscreva no canal, pode mandar superchat se quiser também, pode mandar mensagem de graça, não tem problema, aqui é você que manda, tá? É você que manda, seja bem-vindo, torcedor da Ponte, do Guarani, do Brusque, do São Bernardo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, tá acompanhando a nossa transmissão, é bom ter você junto com a gente por aqui, na seguidinha. Daniel Farias dá o recado, junto com os repórteres mais malucos do Rádio Esportivo Brasileiro, Pedro Lino e
Vladimir Catarino pra Brusque, Guarani, Brusque. Aqui vem o time do Náutico, campo de ataque, bola alongada na frente, muito forte o passe. A bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito. Favorece a Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Daqui a pouco eu vou perguntar se o comentarista tá tenso. A Ponte tem dificuldade de sair jogando aqui no campo de defesa. A bola voltou pro Wanderson. Aí de primeira, solta a bola na frente. Ó, se ele acreditar o Toró, tá valendo. Posição legal, mas antes, chega por ali o Maestro. Sai jogando, era o Índio que tava lá. Sai jogando pro time do Náutico. Solta a bola pela direita pra Arnaldo. Rompe a metade do gramado pela meia direita. O Hélio Borges tá pedindo lá na ponta. Aí se movimenta também o Lucas Cardoso. Ele tocou pra ele, pro Hélio Borges. Arthur vai pra cima dele, fez a falta. Vai tomar cartão. E tá suspenso pro próximo jogo. Exato. Primeiro cartão amarelo do jogo pro Arthur. Puxou ali o jogador da equipe do Náutico. Era o recurso que ele tinha que fazer, né, Marcelo? Não tinha outra alternativa, não. Arthur toma cartão amarelo. O primeiro do jogo, ele estava pendurado. Portanto, é desfalque da Ponte Preta pro jogo contra a equipe do Brusque no próximo sábado, 7h30 da noite. O outro pendurado é o Elvis, né? Tem o Elvis e tem o Simon também. Simon. Isso. Beleza. Então é isso. Falta pro time do Náutico. Perigosa, hein, cara? Perigosa. O narrador tá tenso, o comentarista me parece que tá tenso também. Tá todo mundo tenso. Nossa, teve soco ali, né? Teve burdoada do Wanderson ali com o jogador da equipe do Náutico. Mas aí a agressão, se o VAR pegou, é expulsão. É que a bola tá parada, né? Mas mesmo assim, não tem essa. Não tem essa, não pode marcar o pênalti, mas expulsar pode. É falta pro time do Náutico. Vai o Borges, bola lá pra dentro da grande área, tá todo mundo ali, mais ou menos na direção da marca do pênalti. Chuveirão na boca do gol, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Passa, vai embora com perigo. Foi o Igor Fernandes nela. O lateral esquerdo subiu, golpeou, ela passou, hein, Carlos? Mais uma vez, o Igor Fernandes aparecendo ali, agora pra tentar golpear de cabeça. Ela passou, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte. Segue 0-0 o jogo no Majestoso. A torcida da Ponte entende que o time não tá num momento bom, então tá apoiando o time, tá cantando. É isso aí, torcedor da Ponte Preta, vamos empurrar a nação. A Ponte Preta precisa muito do resultado para voltar para a Série B na próxima temporada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E agora o Wanderson, gelado, com pressão e tudo, recuou essa bola pro goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva. Já sai jogando pro Arthur, alongou o passe pela direita, muito forte o passe pro Pacheco, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E a Ponte Preta recupera a posse de bola, vem de novo pro campo de ataque, bola do Elvis. Ele foi tocar pro Toró, o Bruno Lopes no meio do caminho, deu uma de zagueiro, cortou pro time do Náutico. A bola voltou, sobrou pra Ponte, tenta sair jogando, Luiz Felipe escorregou, o melhor pro time do Náutico, o Igor Fernandes toca a bola pro Lucas Cardoso, joga na frente, deu certo, trabalhou, soltou essa bola pro Igor Bolt, tentou a carrapeta, o calcanhar, pertinho do Hélio dos Anjos. A bola já tinha saído. É lateral, posse de bola pro time da Ponte, lado direito. O jogo tá tenso, hein, Frank Francisco? Fala do jogo aí, meu querido. 44 passados primeiro tempo. Marcelo, de uma forma geral, o jogo tá parelho, né? O Náutico tem um pouquinho de superioridade. A Ponte, em alguns momentos, ela consegue equilibrar quando ela explora essas bolas alongadas, principalmente aqui do lado direito. Mas defensivamente eu tô com o Carlos, tá uma bagunça, o time tá todo torto, tá esquisito, vai precisar ajeitar. Acabamos perdendo o Elvis, porque o Elvis não tá conseguindo jogar e nem achando espaço para se encaixar para jogar. Tá tendo muita confusão. Vai ser preciso rever esse esquema com os 3 volantes aí. Eu não gostei e a Ponte não tá conseguindo fluir. Esse Frank Francisco, comentarista do portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho vou dar a palavra para Elcio Paiola, hein? Tá lá no nosso chat mandando ver também. E agora a Ponte tem posse de bola aqui no campo ofensivo. O Bruno Lopes bateu na bola, a bola bate na zaga, vai embora lateral para nós. E aí, Carlos? 47. Vamos com mais 2 minutos de acréscimos. E não desconto, como você fala, Marcelo, que o desconto diminui, então é acréscimo. Vamos Falei até muito 47. Posse de bola, lateral pro time da Ponte. Será que vai esse latereio? Vai sim. Vai
Pacheco, autorizado, jogou na boca do gol, toque de cabeça do Léo Oliveira. Ninguém foi pra bola. Na verdade era o Luiz Felipe, melhor pro goleiro Muriel. Sai do gol pra fazer a defesa. Já liga o contra-ataque, solta essa bola na frente pro Hélio Borges. Se o Arthur fizer a falta, vai tomar cartão. Melhor pro time do Náutico. Deu certo, bola pra Simon. Hélio Borges foi na bola, Simon. O árbitro tá dando tiro de meta. O árbitro tá dando tiro de meta. Na verdade era o Arnaldo. O Hélio Borges ficou na jogada com o Arthur. E aí agora o Arnaldo foi pra bola. O árbitro entendeu que ele se jogou. Menos mal pra Ponte. Eu também entendi que ele se jogou, viu, Carlos? Eu não sei se não foi falta no lance lá atrás do Arthur com o Hélio Borges. Aí é você que fala. O Arthur, ele não foi nada, né? Chega na bola. Vamos ver esse aqui agora. Foi nada também. Foi nada também. Nenhum dos dois lances. Se fosse pra ser ator da Rede Globo de televisão, ele não ia conseguir o papel principal. Era o Vitinho que tava na jogada. E aqui no né? lance do Arthur também não foi nada, viu, gente? Também não foi o Vitinho com o Arthur. O Arthur chega primeiro na bola, né? E depois, na sequência, o Arnaldo se joga. Jogadores do Náutico não gostaram. João Limílio Neto, like 35. Valeu, João. O Fábio AG, aqui é nós de Assis, São Paulo. Obrigado pela transmissão. Obrigado você pela audiência. O Elcio Paiola. Parem as máquinas. Ponte Preta está certa de ficar na defesa. Tem que deixar o Náutico cansar para tentar o contra-ataque no segundo tempo. Nosso chefe, né? Falou, tá falado, né, Carlos? Elcio Paiola falou, a água parou. Teve um cartão amarelo no banco ali do time do Náutico. Eu não sei se foi pro Hélio dos Anjos ou se foi pro goleiro reserva do Náutico. Depois a gente pode até confirmar, viu, Corsato? E não há tempo pra mais nada. Ufa. Vamos respirar um pouquinho. Final de primeiro tempo no Majestoso. Ninguém é de ninguém por enquanto. 0 para Ponte Preta, 0 para o Náutico. O intervalo FI vai começar já já. E a gente, é claro, vai trazer muita informação do placar ao vivo para você que está na Valinhos FM. Vamos analisar o primeiro tempo com o Frank Francisco. O Carlos, é claro, vai trazer muita informação. E você ligado aqui no Portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo desse jogo tenso para as duas equipes. Lembrando que temos também um jogo importantíssimo na sequência da nossa transmissão, hein? Na seguidinha, a bola rola para Brusque e Guarani. Guarani e Brusque. O jogo é lá em Brusque, lá em Santa Catarina. O Daniel Farias dá o recado com ele, Pedro e Vladimir, Lino e Catarino. Vamos lá, saída dos jogadores no gramado no Majestoso. E aí, Carlos? Ponte Preta vai empatando com o Náutico pelo placar de 0-0. Um cartão amarelo no jogo. Tivemos 4 escanteios. Os 4 escanteios para a equipe do Náutico na partida. Não sei não se o Arthur volta, viu? O Arthur tá amarelado, né? E o Náutico tá jogando muito lá pela direita agora há pouco, por exemplo. Aquela jogada em profundidade lá do Arthur para cima do Vitinho. Se o Arthur ousa em fazer a falta, ele tomaria o segundo cartão amarelo e seria expulso. Não sei não se o Arthur volta para o segundo tempo. O Kevin pode ser aí a opção do técnico Marcelo Fernandes nesse time da Ponte Preta. Só para lembrar então, Corsato, que a Ponte tem à disposição no banco de reservas, e a Ponte tem uma novidade hoje, né? O Serginho está de volta no banco de reservas da Ponte Preta depois de um longo período. Matheus Kaiser, Edson, Rodrigo Souza, Diego Tavares... Rodrigo Souza está em campo, né? Diego Tavares, Miguel, João Gabriel, Vitinho vai falar? Vamos ouvir o jogador do Náutico? Vamos lá. Posição física, a gente tem uma característica de ter mais posse de bola, mas a gente abriu mão um pouco do nosso jogo para entrar no jogo deles e competir mais. Beleza. Daí o Vitinho, meio campo da equipe do Náutico, falando por aqui. Parece que é o Diogo Silva que vai falar da Ponte Preta. Quando tivermos o áudio, a gente solta aqui. Tava falando aqui do banco de reservas da Ponte. Além do Matheus Kaiser, Edson, Diego Tavares, Miguel, João Gabriel, Lucas Cândido, Teles, Lelkovic, Serginho, Kevin e Pedrinho. Vamos ver se o Diogo Silva fala, né? São as opções aí do treinador, o Marcelo Fernandes, nesse time da Ponte Preta, que vai empatando o jogo pelo placar de 0-0. Com esse resultado, a Ponte segue na liderança da competição com 10 pontos. O Náutico vai somando o seu 4º ponto na competição. A Ponte vai abrindo 6 do Náutico. Diogo Silva, agora sim, o goleiro da Ponte Preta fez uma boa defesa, vai falar e nós vamos ouvir agora. É o que se esperava do jogo pelo nível das duas equipes. São duas equipes bastante qualificadas, bem postadas dentro de campo. A gente tem que ter um pouco de tranquilidade. Estamos tendo uma saída, às vezes, de bola longa, às vezes por dentro. Então, quando tivermos essa chance aí, bastante consideração, caprichar, para a gente poder conquistar essa vitória. Muito obrigado. Tá aí então a palavra do goleiro Diogo Silva, falando na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. 0 para Ponte,
0 pro Náutico, Marcelo. Hora de tomar aquela água. É isso. Ao vivo, Futebol Interior, Casa do Perfurador, Clube Concórdia, Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, Concessionária Sim e Portal Futebol Interior. Franqui, rapidinho aí. Primeiro tempo, tenso, hein, Franqui? A gente não gosta muito de tanta emoção, né, Marcelo? Mas, assim, é o jogo que se esperava, né? Pra Ponte o empate é bom, o Náutico vai apertar o jogo todo, mas eu acho que a Ponte pode melhorar um pouquinho. Ficou muito confuso o time em campo hoje. Eu, particularmente, não gostei. Mas não tá errado, né? Muito bem. Francisco Souza, Francisco e Eduardo. Manchester, o K, vamos Ponte, o João Pedro tá com a gente, João Limiro Neto, Marcelo tem que mexer no intervalo, tá dizendo N, Osmar Dangar tá aqui com a gente também, rapaziada do YouTube, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. Vamos pro intervalo então, já já o Carlos assume o comando do Intervalo FI aqui também na Valinhos FM. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. É hora de printar a tela. Carlos Coça.
Muito bem, muito bem. 5 da tarde, mais 58 minutos no horário de Brasília. Estamos no ar pela Valinhos FM 87,9. Você ligado também aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no canal de áudio da Rádio Futebol Interior. Estamos na Alexa também. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Pronto, você vai ouvir o nosso som. Estamos direto na Alexa. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para os parceiros, para o grande Décio Reis, lá da X Alphaville e da Flor de Lótus, pessoal que está sempre conosco. Grande abraço para você também que está conosco aqui no YouTube. O intervalo do jogo para Casa do Perfurador, hein, gente? Tem tudo para o seu poço artesiano com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514-1171, 2514-1171. Rua Lauro Vanucci, 98 em Campinas, Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano. Bom, eu estava fazendo as contas aqui na hora do jogo, né? Então é o seguinte, vitória da Ponte Preta, classificação matemática, ok, tudo certo. Empate, aí vamos conferir os cenários. Ponte vai a 10, Náutico tem 4. Próximo jogo, Guarani e Brusque. Se o Guarani vencer o Brusque está eliminado. O Brusque não tem nenhum ponto, o Guarani vai a 6 pontos. Aí, o que a Ponte vai precisar? Que o Náutico nos 2 últimos jogos, se a Ponte perder os 2... Se vencer o Brusque, o Guarani vai a 9. 9. Isso. Guarani vai a 9. Guarani vencendo o Brusque vai a 9, a Ponte fica com 10. E aí o que a Ponte Preta vai precisar? Tô falando só de classificação, tá? Que o Náutico não vença um dos seus 2 jogos. Ele vai enfrentar o próprio Guarani e depois vai jogar com o Brusque eliminado. O Brusque ele enfrenta nos aflitos. É isso. Se o Náutico vencer os seus 2 jogos... né? Nesse caso hipotético aí, tá? E a Ponte Preta, porventura, não conseguir fazer nenhum ponto, né? Aí Ponte Preta e Náutico ficariam com 10 pontos. E aí vamos pro famoso critério de desempate, né? E aí, se eu tô falando que a Ponte não ganharia mais nada, entre aspas, tô fazendo sempre o pior cenário, tá? O Guarani já iria para 12 pontos, né? Porque o Guarani venceria o Brusque, perderia pro Náutico e ganharia da Ponte, nesse caso hipotético aqui. É muita conta para a Ponte ficar fora, né? O que dá para dizer mesmo é que a Ponte, com a vitória, a Ponte já estará matematicamente classificada para a Série B em 2026. Mas com o empate do Guarani, o Guarani iria a 7. A 7 pontos. Aí o Guarani ainda fica na mira da Ponte, né, Marcelo? O Guarani fica a 3 pontos da Ponte, faltando 2 jogos. Se o Guarani perde um jogo pro Náutico e ganha da Ponte, fica todo mundo com 10. É verdade. Porque aí o Guarani... Foi aquela conta que eu falei aqui. Fica todo mundo com 10 pontos. Fica todo mundo com 10 pontos, verdade. Isso. É verdade. Fica tudo com 10. Aí Ponte, Guarani e Náutico. Só o Brusque que fica zerado nesse caso. Nessas contas, o Brusque fica zerado. Né? E... É aquilo que a gente falava na hora da macaca, né? Se todo mundo ganhar e o Brusque perder, a pontuação vai aumentar aí. Detalhe, falei que o Brusque fica zerado, não, mas a gente tá contando aqui a vitória do Brusque pra cima da Ponte. Então o Brusque teria 3 pontos, mas não ia fazer diferença, né? A Ponte... E aí, nesse cenário aqui, se a Ponte empatar hoje, matematicamente ela vai precisar só de mais 1 ponto. Em 2 jogos. Sim. Brusque ou Guarani. Aí é matemática mesmo, tá? Isso. Independente do que acontecer no jogo Náutico e Guarani. Franque, 18 horas, 1 minuto. O que você me fala, hein? No começo do jogo você elogiou a escalação. Eu não gostei. Achava que a Ponte deveria manter os 3 atacantes. Bom, aí opinião é opinião e a gente respeita. Mas agora, com bola rolando, final do primeiro tempo, você teve todos os 45 minutos para analisar. E aí, o que você me diz agora? Vou precisar tomar remédio, viu, Carlão? Por quê? Rapaz, o coração da gente vai sair pela boca. Sim. É terrível, terrível. Mas assim, Carlos, eu vou fazer um contraponto aqui. A priori, a escalação era interessante. O problema é que, durante o jogo e da forma como o Hélio fez, o Hélio acabou trazendo a Ponte muito para trás e isso trouxe muita confusão. Por exemplo, entre o Pacheco e o Luiz Felipe. Mas isso todo mundo sabia, né? Que esse é o jogo do Hélio, né? Se o Hélio, assim, não te cortando, mas já te cortando, Frank, se o Hélio for enfrentar o Barcelona no Camp Nou ou o Real Madrid, ele vai jogar atacando, velho. Isso aí é verdade. Mas assim, eu acho que o Marcelo não esperava, Carlos, por exemplo, o problema que a Ponte apresentou, né, com essa formatação. O Luiz Felipe e o Pacheco acabaram dando muita trombada aqui do lado direito. Do lado esquerdo, como você várias vezes falou, o Arthur
não vem fazendo uma boa partida, não tem estado muito bem e hoje também não está, na minha opinião, fazendo uma boa partida e constantemente levando muita preocupação, porque o Léo fica preso na cabeça da área e você não vai ter um outro volante para estar fazendo essa beirada do lado de lá. Então a Ponte fica muito vulnerável e essas bolas alçadas e atravessadas na área, na frontal ali, já trouxeram muita preocupação. O Diogo Silva já saiu pagando geral para cima dos volantes e da zaga da Ponte ali, com esses arremates de fora da área. Minha opinião, Carlos, humilde opinião. Espera aí mais uns 10, 15 minutos e muda esse esquema. Tira um dos cabeças de área, coloca o Diego Tavares e joga para o meio o Bruno Lopes, que por sinal e o Kevin vem aí, boa viu? partida. O Kevin vem aí, aquela alteração que eu já havia cantado no final do primeiro tempo, né? Com certeza. O Arthur com o amarelo sai de campo para a entrada do Kevin, camisa número 62. Vamos esperar aqui a confirmação apenas, mas tava na cara que ele iria fazer isso, né? Mesmo porque o Náutico ataca muito pelas beiradas, né, Frank? E poderia criar algum tipo de problema, porque, vamos supor, se o jogador arranca na frente do Arthur, por exemplo, e aí ele tem que fazer uma outra falta, toma cartão vermelho, né? Sim, e não era isso aí, Carlos, não era só a questão do cartão. O Arthur realmente não tá vivendo um grande momento, né? E não precisamos nos expor num jogo complicado como esse. Tira o Arthur, nós ficamos livres da dor de cabeça e o Kelvin tem mais saúde, vai estar mais inteiro para marcar. Sabe o que ele poderia fazer também? O quê, Marcelo? Ele poderia tirar um dos volantes, né, para ajudar na marcação, fazer o que ele fez no segundo tempo contra o Náutico, botar o João Gabriel ali pro outro lado para ajudar na marcação dos lados, porque os dois pontas, tanto o Bolt como o Hélio Borges, o lado que eles estão aqui pelo lado direito da Ponte Preta até que foi um pouco mais equilibrado, mas lá pelo lado esquerdo, tanto o Bolt como o Hélio Borges levaram vantagem em cima da marcação do Arthur. O lado direito do Náutico, desculpe, é o melhor mesmo, né? É o melhor, tanto com o Arnaldo também, né? O Arnaldo é muito bom nisso, só que é aquilo, né? Como a Ponte tá com um atacante a menos, a Ponte não consegue jogar nas costas do Arnaldo. É o antídoto pro jogo, né? E a gente já sabia que ia ser assim, né? A gente já sabia que ia ser assim, tanto que lá o Marcelo Fernandes faz essa alteração. Ele poderia também tirar um dos volantes e colocar o Diego Tavares, que eu preferia. Mas vai fazer só essa mesmo, tô vendo os jogadores em campo aqui. Pode anotar aí já, viu, Marcelo, antes de subir a placa lá. Confia no repórter aqui, sai 15, Arthur. Tomou cartão amarelo, tá fora, inclusive, do jogo lá contra a equipe do Brusque no próximo sábado, 7h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E entra o Kevin, anote aí. Kevin, camisa número 62, tá no jogo. O Kevin que trabalhou também com o Hélio dos Anjos no Paysandu. Um detalhe, o Paysandu quando sobe da Série C para a Série B em 2023, com o Hélio dos Anjos de técnico, sabe quem era o capitão dele? O Wanderson. Ah, é? É. O Wanderson era o capitão do Hélio dos Anjos. E o Kevin vai entrar, hein? Kevin, camisa número 62, está no jogo. O Náutico até agora nada de voltar. Então dá tempo de fazer um teaser aqui, ó. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514 1171, 2514 1171. Rua Lauro Vanucci, 98 em Campinas. Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano. Ó, eu tô dando uma olhada aqui na panorâmica de público. Rapaz, vamos chegar próximo dos 14 mil, viu? Vamos chegar próximo dos 14 mil. Tá bem parecido com o público do derby, viu, Corsato? Os jogadores da Ponte Preta, né, foram pro vestiário rápido, mas o Diogo Silva ficou para dar entrevista e o Vitinho também ficou para dar entrevista do Náutico. E demorou um pouco a entrevista, né? Então acho que por isso que estão atrasando um pouquinho, mas a Ponte já voltou, viu, Carlos? A Ponte já voltou e o Náutico vai voltando aos poucos agora. O Náutico volta agora, lembrando que o Náutico tem no banco de reservas dois ex-jogadores da Ponte Preta, né? O Rayan e o Paulo Sérgio. São dois ex-jogadores da Ponte Preta. Paulo Sérgio que estava há muito tempo afastado, né? Sim, ele estava machucado, né? Tava machucado, tá voltando agora, né? O Vinícius contundido não pôde entrar na equipe, agora sobe a placa lá. Vai no seu repórter, cara. Vai no seu, já havia falado da alteração. Eu já até risquei aqui, tempo. Ó. Tá certo, é isso aí. Já até risquei. Confiei em você, Carlos. Sensacional. Carlos, você não é o Homem-Aranha, mas é espetacular. Como é que é aquele ditado lá? O homem que confia no homem? O Bolacha manja mais que eu dessas coisas.
Cuidado. Meu Deus. Chega Vladimir Catarino, você só vai falar no outro jogo, Vlad. Não vem não, cara. Tenho dó do Daniel Farias. Eu também, cara, mas é bola. Bom, vai começar o segundo tempo e pra bola rolar todo o segundo tempo, vem ele. Marcelo Corsato. Vai começar o segundo tempo, posse de bola pro Náutico, pro Timbu. Bruno Mezenga vai dar o primeiro tapa na bola, apita o árbitro. Bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Vem comigo. Marcelo Corsato. No portal Futebol Interior na Valinhos FM, a voz da nossa gente. Aqui vem pro campo de ataque o time do Náutico pelo lado esquerdo. Se segura aí, Ponte. Cruzamento na boca do gol, toca de cabeça. Ela passa, vai embora. Simon e Mezenga. E o árbitro tá no escanteio? Escanteio, então, pro time do Náutico, que chega com tudo. Chega com uma volúpia, hein, Carlos? É isso. Primeiro escanteio no jogo no segundo tempo. Cruzamento do Bolt. Lá pela ponta esquerda, o último toque foi do Simon mesmo, né? Foi do Simon mesmo, é escanteio. Lá pelo setor de ponta esquerda, vem pra bola o camisa... 11. De número 11, Hélio Borges. Hélio Borges vai pra bola, perna direita, autorizado, lado esquerdo, todo mundo se pegando na pequena área, quase 1 minuto desse segundo tempo, se segura Macaca, Hélio Borges na boca do gol, Kevin, meteu ali a coxona na bola pra ceder outro escanteio pro Náutico. Cara, sexto escanteio, é isso? Isso, segundo no segundo tempo. E o 6 pro Náutico. Isso. Escanteio pro Náutico de novo, vai pra bola, chuveirão na boca do gol, sobe, mete a cabeça na bola. Ali o jogador da Ponte Preta, a bola voltou de novo pro Náutico, pro Mezenga na boca do gol, na pequena área, nas mãos do goleiro Diogo Silva. Sai do gol pra fazer a defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bola longa de novo, do Diogo Silva, lá pro Luiz Felipe. Igor Fernandes vai na bola, toca pro Muriel. Devolveu, tocou a bola, tem pressão. Bola pro Igor Fernandes, solta a bola. Aqui no meio, vem trabalhando com o Anderson, volante da equipe do Náutico. Solta a bola um pouco mais atrás aqui, quase que na grande área. Aí vem trabalhando pelo lado direito o João Maestro. Um abraço aqui pra Silvana Pereira, pro Wilson Correia. O Ricardo Monteiro, o técnico povoou o meio campo, mas sem evolução, muitos volantes. Rodrigo Souza e Luiz Felipe batendo cabeça e não marcando ninguém, disse ele. A Vivi Vicente, oi! Boa tarde, diz ela, boa tarde. O Wilson Correia falando da alteração aqui, saiu mesmo o Arthur então, a única alteração pro segundo tempo na Ponte Preta, que já tinha cartão amarelo, aliás, o único amarelado do jogo, para a entrada do 62, o Kevin. O Roberto César Santos, valeu, Roberto, um abraço pra você. E tem aqui o Rafael.8, ele fala assim, 3 arrombados falando. Temos, nesse momento, 100... Não fala isso, Marcelo. A gente tá na Valinhos FM, cara. Se o cara é mal educado, não dê voz pra mal educação. Deixa eu falar. Então, eu não vou falar mais a palavra. São 101 assistindo a gente. Apenas um é isso que está nos vendo. Então, Rafael, você também é um... E está nos assistindo. É porque é o seguinte, cara. O vento que venta lá, venta cá, querido. A minha mãe ensinou que eu não devo ser mal educado com ninguém. É o Rafael.8. Mas a partir desse momento, o Rafael.8... Tá de mal com a vida, queridão. Tá. Vai ver se eu tô na esquina. A partir desse momento, quando você fala isso, você abre uma via para que toda pessoa também chame você desse nome. Então, 3 falando e 1 assistindo. Isso. Né? E agora, pintou cartão, hein? Pintou cartão pra jogador da Ponte. Não foi pro Léo Oliveira, não. O Rafael fez a gente tá rindo. Né? Bom pra tirar um pouco porque eu tô tenso, hein, cara. O Rafael, mas a gente não ficou bravo com você, Léo. Não. Só estamos devolvendo a mesma moeda. Mas não tem problema, não. Se tá acompanhando a gente gosta. E parece que o cartão foi pro Rodrigo Souza. Mas por que ele deu esse cartão pro Rodrigo Souza? Ele disse que o Rodrigo Souza jogou com o braço, né? Mas eu não sei não se foi pro Rodrigo Souza. O Léo Oliveira reclamou com ele. Vamos aguardar aqui para ver a confirmação do cartão, mas foi cartão pra Ponte, isso eu sei. Foi pro Léo Oliveira. Foi pro Léo Oliveira, não, pro Rodrigo Souza. Então, a minha dúvida é entre Léo Oliveira e Rodrigo Souza. Não, foi pro Rodrigo Souza mesmo. E a falta já foi cobrada. O time do Náutico trabalha, a posse de bola, vem com o Vitinho, fez a finta pra cima na marcação, girou o corpo, pau nele, falta. Luiz Felipe chegou, fez a falta, tá parado o jogo. É falta, posse de bola, meia esquerda, favorece o time do Náutico. 4 minutos passados do segundo tempo. E ele repete a palavra. Vai se lascar.
Marcelo. Tamo junto. Posse de bola pro time do Náutico. Bola com o Vitinho, Rafael.8. Vai trabalhando, tocou pro Wenderson. O Wenderson solta a bola pelo lado esquerdo, vem trabalhando com o Índio. Índio solta essa bola pelo lado esquerdo pra Igor Fernandes. Igor Fernandes soltou a bola pro Lucas Cardoso. Pro Igor Fernandes, cruzou na boca do gol. A bola reboteou, bateu ali no jogador da Ponte Preta. Estão pedindo pênalti. Ele vai dar pênalti. Estão pedindo pênalti. Na sequência sobrou lateral, posse de bola pro time do Náutico. O Gandula não deu a bola pro Arnaldo, cara. O Arnaldo tá pé da vida com o Gandula. Ele vai dar pênalti, mas pra Ponte não foi no primeiro tempo, né? Não foi nada, Carlos. Tá colado então, no eu também acho que tá colado no braço, mas né, vai saber lá, né? Não, tá colado no braço. A bola tá colado no corpo. E ainda bate na barriga, mas o VAR tá olhando lá. Cara, eu não duvido nada, Você duvida que eles dão esse pênalti? Eu não duvido nada. Não deu, vai. Muito bem. Lateral, posse de bola pro time do Náutico. Bola enfiada na boca do gol. Sobe de cabeça ali o Bruno Mezenga nas mãos do goleiro Diogo Silva. Fica com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. O Náutico bobeou. A Ponte recupera a posse de bola. Vai bater pro gol. Daí, Pacheco. Aí tentou surpreender, mas não teve. Se pega, ia ser um golaço. Não teve êxito. Se pega, né? Ia ser um golaço. Se um cara fazer um gol, Marcelo, e eu gritar, esse é um verdadeiro Arron. Cara, não é palavrão. Não é mais? Não é. Não é. Só é feio. Mas palavrão não é. Só é deselegante, né, Só é deselegante. Mas palavrão não é, não. Futebol. Estamos na Valinhos FM. Um abraço pra você que tá na Valinhos FM, a voz da nossa gente. Daqui a pouquinho tem Brusque e tem Guarani, jogo importante pras duas equipes. O nosso trio de ferro. Farias, Lino e Catarino. Também são. Também. Posse de bola pro time do Náutico. Bola enfiada na frente pro Mezenga no corpo, ganhou no peito, solta a bola pelo lado esquerdo pro Igor Fernandes, pro Mezenga, cruzamento na boca do gol, bate na zaga da Ponte Preta. Bateu na zaga e chega completa, tira dali o Wanderson. A bola sobrou pra Macaca, a bola alongada no campo ofensivo é pro Bruno Lopes, brigou por ali com o Maestro. O lateral é pro time do Náutico. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o Timbu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Agora o foco do Rafael é com o narrador. É posse de bola pro time da Ponte Preta, perdeu, o Náutico recupera, vem pro campo de ataque trabalhando, lado direito com o Lucas Cardoso, descolou, cruzamento na boca do gol, bate ali no jogador da Ponte, no Rodrigo Souza, e aí amortece, fica pro Diogo Silva, que sai pagando geral ali pro Toró, que não fez a marcação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Deixa eu ver esse lance, bola recuada pro Muriel, vai na pressão, Bruno Lopes despacha a bola com a perna esquerda dentro da grande área, o goleiro do Náutico. O Náutico nesse segundo tempo defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Consequentemente, para você que conhece o estádio Moisés Lucarelli, é o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta defendendo o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada. A Ponte defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho. A Ponte toda de branca, faixa preta no peito. O time do Náutico nas cores vermelha e branca, uniforme tradicional do Timbu do Alvirrubro. Bom ter você junto com a gente por aqui. 8 minutos do segundo tempo, vai Carlos. O jogo que começou mais cedo, às 4 horas da tarde, já terminou. Fortaleza venceu o Sport pelo placar de 1-0. Fortaleza, a segunda vitória do Fortaleza nas mãos do seu novo treinador, hein? O Crespo. Exatamente, segunda vitória em 3 jogos. Mezenga tentou do meio da rua, foi travado na hora do agora. A bola sobrou pra Ponte, Elvis tocou pra Luiz Felipe, tá sozinho Luiz Felipe. Se arruma aí Luiz Felipe, não deu. O Toró tava aqui do lado esquerdo, do lado direito tava chegando ali o Pacheco, mas aí a bola foi... Na verdade era o Bruno Lopes, né, que tava com a bola. Era o Bruno, né? E o Luiz Felipe não acompanhou lá do outro lado, ele não teve pra quem tocar. A Ponte tá jogando bem atrás da linha da bola e quando recupera não tem muita velocidade não, ou então tá jogando errado. E agora a bola pelo lado direito, e o Vitinho escorregou sozinho ali no gramado, mas o árbitro tinha marcado a falta do Hélio Borges, né? A falta do Toró em cima do Hélio Borges, tá parado o jogo. Falta pro time do Náutico que tem pressa. Hélio Borges bateu rapidinho, um pouco mais atrás aqui pelo lado direito, campo de ataque para Arnaldo. Encosta na marcação o Léo Oliveira, ele deu o bote errado, fez a finta o Arnaldo, da ponta pro meio, perna esquerda, lado direito, pro Mezenga, cruzou rasteiro na boca do gol, Simon.
meio que sem jeito, conseguiu o corte lá, mandar pra escanteio. Mais um no jogo, Carlos. Todos pro Náutico. O Léo Oliveira não tá bem no jogo, né? Já tava na hora do Marcelo Oliveira tirar aí. Tem que voltar o time com o Diego Tavares, tem que fazer alguma coisa aí. Mais um escanteio pro Náutico. Vitinho bate sempre do lado direito com a perna esquerda. É aquela história. Pé trocado, perigo dobrado. Essa é nova, hein? É escanteio pro time do Náutico. Marca de 9:55. Vai bater 10 minutos cravados deste segundo tempo. Bola alongada no segundo pau. Sobe a zaga da Ponte Preta. Bruno Lopes mete a cabeça na bola, tira. Ela cai na intermediária pro time do Náutico. Caiu ali com o Hélio Borges. Solta a bola um pouco mais atrás com o Arnaldo. Arnaldo deu pra Hélio Borges. Soltou a bola aqui pelo lado direito. Vem trabalhando. A bola com o Vitinho. Sai da ponta, vem pro meio. Na cola dele tá o Kevin. Ele solta a bola no meio. Vem trabalhando pro Hélio Borges. Soltou do outro lado, lado esquerdo. Olha o Bolt. Descolou o cruzamento no segundo pau na boca do gol. Passa por todo mundo. O passe muito forte. Jogador do Náutico, na verdade, quem estava para receber aqui dentro da grande área era o Bolt. No cruzamento do Igor Fernandes, ele reclama. A bola se perde, vai embora. É tiro de meta para o time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Edson Cláudio tá aqui, o José Maduro, DJ Digo, Carlos Lemos Matozinho, tá todo mundo com a gente. Passamos de 100, 107 agora. Obrigado, no intervalo chegamos a 125 ao mesmo tempo aqui no YouTube. Valeu, você que não tá inscrito no canal, se inscreva. Dá um joinha na transmissão, compartilha a nossa transmissão para ela chegar a mais torcedores de Ponte Preta, do Náutico. Você que gosta de futebol de transmissão, a transmissão aqui do Portal Futebol Interior. A Ponte dá o bote, ganha. Vamos lá, Ponte, bola com o Bruno Lopes. 1, 2, 3 na marcação. Ele passou todos, solta a bola pela direita, vem cruzamento na boca do gol, o corte da zaga do Náutico. Agora sim, Luiz Felipe cruzou, era pro Toró no segundo pau, e aí o Arnaldo se chocou ali com o zagueiro do Náutico. Dois jogadores do Náutico caídos na pequena área, mas o árbitro marca escanteio pra Ponte. É o primeiro da Macaca no jogo, Carlos. É o famoso fogo amigo, né? Agora que jogada do Bruno Lopes, ele foi levando, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tocou pro Luiz Felipe, que fez o cruzamento, procurava o Toró aqui no canto baixo, e aí os dois jogadores do Náutico se chocaram ali. A zaga do Náutico chegou, tirou, jogou bola, linha de fundo. Anote aí, Marcelo, Ponte Preta conquista o seu primeiro escanteio com 11 minutos do segundo tempo. O primeiro escanteio para Ponte Preta é do lado esquerdo. Vem Elvis pra bola. O Walter Carlos tá com a gente em Uberaba, Minas Gerais. Tá dizendo ele que é terra de Chico Xavier. Valeu, Walter. Aquele abraço, meu querido. Quem sabe pro Jaera da Ponte. Elvis pra bola. Chuveirou na boca do gol. Desvio. Bate na zaga. Volta. Sobra pro Macaca. Toró. Devolveu. Tocou pro Capita. Pro Elvis. Joga na boca do gol, Elvis. Joga na boca do gol. Preferiu jogar um pouco mais atrás. É pro Toró. Pelo lado esquerdo. O Bezenga tá na marcação. Ele vai ter que recuar. Aí o viu bem. Ali o Léo Oliveira do outro lado. Lado direito livre de marcação. Simon vem voltando aqui pro campo de defesa. Léo Oliveira, na verdade, é Luiz Felipe. Linha de fundo. Cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Escanteio. Eu não sei se ele cruzou ou se ele chutou, mas a bola bateu no zagueiro do Náutico e foi embora, Carlos. Ele chutou, Marcelo. Chutou, escanteio para a equipe da Ponte. Vai mexer, não vai dar mais pro camisa 13, o Índio. Ele vem aí. Ryan. Esse jogador da Ponte, jogou no Guarani também. Saudades. Camisa número... Tem saudades dele? Tem. Ryan. Ele se mostrava bom zagueiro, né? Mas machucava muito, se machucou muito, né? Verdade. Ryan, camisa número 3, na vaga do Índio. 13, que naquele lance com o Arnaldo levou a pior. Tá sentindo a coxa, tá indo embora. É a primeira alteração do time do Náutico, do Hélio dos Anjos. E escanteio pra Ponte pelo lado direito, quem sabe o primeiro já era do jogo pra Macaca. Elvis vai pra bola, tá todo mundo se pegando ali na pequena área, na grande área. Elvis pra bola, chuveirou, meia altura no primeiro pau. Igor Bolt, com os dois pés cravados no gramado, meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece o time da Ponte Preta. Um abraço pro Wilson Correia, pro José Maduro, tá todo mundo com a gente. Obrigado você que tá acompanhando a nossa transmissão. Lateral pra Macaca, tem pressa, o Pacheco bateu rapidinho, tocou pro Luiz Felipe, devolveu pro Pacheco, solta essa bola pro capitão Elvis, de calcanhar, deu pro Pacheco, cruzou, perna esquerda na boca do gol, toque de cabeça! Passa, vai embora! Kevin golpeou de cabeça, ela passou muito perto do gol do Muriel, hein, Carlos? A pergunta é, o que o Kevin estava fazendo lá dentro da grande área? Uma jogada lá do lado esquerdo, o cruzamento do Luiz Felipe.
ou do Pacheco, não consegui ver direito, mas o Kevin meteu a cabeça na bola e vem Ponte, Corsato. Bobeia a zaga do Náutico, a bola sobrou com o Luiz Felipe, divide a zaga do Náutico e agora deu contra-golpe. Tome velocidade, vem Náutico, campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalhando com o Igor Bonte, sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Fernandes, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte. O Wanderson deu um bico na bola, ela subiu, demorou pra voltar de novo aqui pro gramado. Aí voltou a Ponte, recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, Bruno Lopes sofreu a falta, mas o árbitro deu vantagem. A bola pro Luiz Felipe, tá sozinho, Léo Oliveira correu, vai receber dentro da grande área, passe muito forte. Ele tentou no carrinho, sai do gol, o goleiro Muriel. O jogo é lá e cá, hein, Carlos? Ah, o jogo tá aberto agora, né? Mas o Luiz Felipe poderia ter um pouquinho mais de calma, né? Pra fazer esse passe. Eram 3 da Ponte contra 3 do Náutico no contragolpe. Pedir a opinião, já peço a opinião do comentarista. Borges dominou, tocou pro Vitinho, cruzamento dentro da grande área na boca do gol, sobe, Wanderson tira, ela cai pro Lucas Cardoso, fez a finta, ganhou da marcação, tocou pelo lado direito, é pro Arnaldo, chega travando o Toró, pede a presença do torcedor, pro torcedor da Ponte Preta apoiar, mas é o Náutico que tem escanteio, Carlos. É o 8º do jogo para a equipe do Náutico, 10º no total, 4º no segundo tempo. Vem Vitinho para fazer a cobrança do escanteio. É, a Ponte Preta tá indo pra frente, mas o Náutico também dá a resposta. O jogo é laica. Os dois times querem a vitória. Cruzamento na boca do gol no segundo pau. Dá um soco na bola, tira dali Diogo Silva. O jogo é tenso. O jogo é nervoso para as duas equipes. A torcida da Ponte vai tentando aí empurrar o time, mas é o Náutico que tá no campo de ataque. Vem o toque de cabeça do Rayan. Ela passa, vai embora. Meu pai amado. Rayan, Carlos, você viu, né? Vi sim. Aliás, com o mesmo perigo da cabeçada do Kevin, né? Mesmo perigo, o cruzamento que veio lá da esquerda. Ele apareceu, rapaz, apareceu como um touro ali na frente do jogador da equipe da Ponte. No cruzamento do Lucas Cardoso. Ele meteu a cabeça na bola, ela foi embora, a linha de fundo à esquerda do Diogo Silva. Segue 0-0, informação para casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano com entrega rápida e atendimento personalizado. 19 25 14 11 71, Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. Franquê, 16 minutos e 45 segundos de jogo. Fala desse jogo, segundo tempo nervoso. É lá e cá. Você não acha que a Ponte tem que dar uma acalmada no jogo, não? Marcelo, a Ponte, ela melhorou bem, né? Só que sim, o jogo equilibrou um pouco mais, porque quando a Ponte sai também, o Náutico tem espaço. Mas eu ainda insisto que eu trocaria, tô com o Carlos, hein? Tiraria o Léo Oliveira aí e colocaria o Diego Tavares. E agora a bola recuada do Wanderson pro Diogo Silva, se ele tá mais perto do gol, porque ele furou, viu, Carlos? É, ainda bem que ele tava pra lá da pequena área, né? Aí deu tempo dele voltar e pegar essa bola. Aí ele bate a bola com a perna direita. Eu tô falando aqui da falta do Gé. O Gé faz falta até nesse lance, né? Nessa bola quebrada, porque a Ponte não tem atacante forte pra conseguir buscar essa bola lá dentro da grande área, perto dos zagueiros. O jogo é pegado, o jogo é disputado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É, o Toró foi bem aqui na bola pra cima do Igor, mas na hora de tocar, tocou errado. Aí o Léo Oliveira fica reclamando e não vai na marcação. Bruno Mezenga pegou, dominou, trabalhou, tocou. Bola pro Bolt, pro Mezenga, joga a bola na frente pro Igor Fernandes. Ô, Léo Oliveira, vai na bola, depois reclama, né, Carlos? O Léo Oliveira tá mal, né? Tem que tirar. O Marcelo Fernandes, com todo o respeito que tenho pra ele, né? Mas tá na hora de mexer. Se não quiser mudar o esquema tático, coloca o Telles, pô. Mas tem que mexer. Tem que mexer porque ele... Além de tudo, ainda... Pô, essa bola aí, reclama depois que a bola sai, pô. Torcida da Ponte Preta empurrando o time, é isso que tem que fazer o torcedor da Ponte, tem que empurrar o time. É claro que também a arquibancada é um pouco do que tá dentro do campo. O jogo é tenso, o jogo é complicado, o jogo é pegado para as duas equipes. Ponte tentou sair jogando, perdeu, recupera a posse de bola, vem o Náutico de novo, vem Timbu, vem o Timbu. Campo de ataque pelo lado direito, bola com o Borges, pra cima da marcação do Kevin, pra lá, pra cá, da ponta pro meio, tocou pro Vitinho. O Léo Oliveira tá na marcação, ele soltou pro Arnaldo, Arnaldo pelo lado direito, ameaçou cruzar, tocou, bola dentro da grande área, vai vir um chute pro gol, vai vir um chute pro gol, Diogo Silva. E o Kevin se jogou na bola, os caras estão pedindo pênalti de novo, mas o Diogo Silva foi na bola no rebote, ficou com ela o goleiro da Ponte. A bola com o Pacheco, Pacheco a longo passo, tocou, é pro Luiz Felipe, Muriel sai do gol para fazer a defesa com a perna direita. Vamos ver se vai ter revisão do lance lá dentro da grande área, né? O árbitro tá colocando a mão no ouvido, ó.
põe a mão no ouvido e vai autorizar a cobrança do lateral depois de ver o lance. Tá com a mão no corpo, né? Tá com a mão no corpo e ele tenta até se defender. Tá com a mão no corpo. Não foi nada isso aí, viu? Foi nada. Isso é chato pra caramba, porque qualquer tipo de lance, né, dentro da grande área, os caras ficam pedindo pênalti. Mas então, cara, qualquer pênalti que for dado agora, né, aquele lance com 1 minuto do primeiro tempo pra Ponte Preta, o cara tava com o braço aberto, pô. E nesse caso aí, o Léo Oliveira, ele tá com o braço aberto agora e agora já tá com o braço colado, olha lá, ó. Não tem outra, ele tá de lado, né? Ele tá de lado. O árbitro vai no VAR. Vai no VAR. O árbitro vai no VAR. Pelo amor de Deus, o Náutico pode ter um pênalti marcado pelo VAR, hein? O Náutico pode ter um pênalti marcado pelo VAR. Mas é uma porcaria, né, cara? Os caras não deram o primeiro pênalti pra Ponte e agora vão olhar. Eles vão marcar o pênalti, Marcelo. Se chamou no VAR, né? Provavelmente a Ponte vai ter um pênalti contra. O Elvis tá pé da vida. Não pode ninguém lá, viu? Não pode ninguém lá. Tem que esperar. O Elvis tá lá, o árbitro vê o lance, né? Vamos analisar. Ele pôs a mão ali no ouvido. Meus amigos, a Ponte pode ter um pênalti contra. O Náutico pode ter a chance de fazer o primeiro gol no jogo. Marca de 20 minutos e 50, quase 21. O árbitro conversa com o VAR. O VAR é o Leonardo Rotondo, mineiro. O carioca Alex Gomes Stefano é o árbitro da partida. No campo, ele faz o sinal de que o braço tá colado, né? Mas aí, né? Aí o VAR vai tentar convencer de que foi pênalti, Carlos. Agora, cara, você entende, né? Por que não deram o pênalti pra Ponte com 1 minuto de jogo? Lance teve alguma diferença desse? Teve, o cara tava com o braço mais aberto, né? O árbitro tá olhando, ele vai dar o pênalti. Ele vai dar o pênalti, conversa ali com o quarto árbitro, pede pro pessoal se afastar e aponta o pênalti pro time do Náutico. Aponta o pênalti do Léo Oliveira no chute que veio ali do jogador do Náutico. Bateu no cotovelo do Léo Oliveira, segundo o árbitro. E aí agora a Ponte Preta pode tomar o primeiro gol do jogo. A Ponte pode tomar o primeiro gol do jogo. Meus amigos. O Náutico pode fazer o gol. O Náutico pode fazer o gol e sair na frente no Majestoso. O Diogo Silva é bom goleiro, tá se destacando, né? O Mezenga é o cobrador de pênalti do time do Náutico. O Náutico demora para chegar lá na bola. Ele fala que bateu no cotovelo. Ele tá falando a mesma coisa. Ele tá falando, no primeiro tempo você não deu, né? E agora você dá o pênalti, né? No mesmo jogo, 2 pesos e 2 medidas. Cara. Cara, é o seguinte, critério. Eles são muito ruins. Eu tô falando que a porcaria do VAR atrapalha o jogo. Atrapalha o jogo. No campo ele acertou. E aí, Frank? Agora estamos nas mãos do Diogo Silva. Bom, 2 questões. O que me irrita profundamente é que o árbitro em campo faz o gesto que ele estava com o braço recolhido, então você viu. Aí o VAR te chama e te convence que é pênalti. Isso acontece contra a Ponte. Agora, vamos acrescentar um detalhe, né? A gente já vem pedindo algum tempinho para a Ponte fazer essa mudança, tirar inclusive o Léo. Não que ele esteja sendo culpado, tá, gente? Mas teria evitado isso aí. Tá tomando bola toda hora em cima, gente. É isso. Vai ser cobrado o pênalti. Vamos ver quem vai na bola. O Hélio Borges está lá, o Igor Bolt que está ajeitando ela. Mas geralmente tem a confusão, né? O Igor Bolt pode entregar a bola para alguém. O Mezenga tá chegando perto. É o Mezenga que vai bater, né? O cobrador oficial de pênalti é o Mezenga, é o Bruno Mezenga. E os jogadores do Náutico pedem ali que a torcida do Náutico que está no estádio Moisés Lucarelli, cerca de 400 ingressos foram vendidos para a torcida do Timbu, faça a festa. Mas vamos aguardar. O Bruno Mezenga pega a bola. Toda a expectativa nesse momento no estádio Moisés Lucarelli. O Náutico que vem de 2 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, nessa fase final do quadrangular. A Ponte tem 3 vitórias seguidas. A Ponte tem 9 pontos. O Náutico precisa do resultado, precisa da vitória para ficar vivo mais do que nunca na luta pelo acesso. A Ponte Preta, é claro, se mesmo tomando o gol, ainda tem muito jogo para tentar pelo menos um empate ou a virada. Bruno Mezenga vai para a bola número 80, olha fixo para a bola, vai tomar a distância. O árbitro da partida, o Alex Gomes Stefano. O pênalti foi marcado agora há pouco, mas o lance foi a 19 minutos. 24 minutos passados do segundo tempo. Diogo Silva no meio do gol. Mezenga correu, bateu, já era.
Tá lá dentro! Gol do Náutico! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. 24 minutos passados do segundo tempo, cobrança de pênalti perfeita do Bruno Mezenga. O Diogo Silva pulou para o lado direito, ele jogou do lado esquerdo do goleiro da Ponte a meia altura. E nem no retrato saiu. Comemora a torcida do Timbu no estádio Moisés do Carelli, no Brasil e no mundo. É, goleirão Diogo Silva, essa não deu para você, amigão, já era. Já era, tá no fundo da rede, sai na frente o Náutico. 1 pro Náutico, 0 pra Ponte Preta. Carlos, detalhe, a selfie do gol do Timbu aí. Bela cobrança do Bruno Mezenga, forte no canto esquerdo do Diogo Silva, que pulou pro canto direito, sem chance de defesa pro goleiro da Ponte. A meia altura tá aberto, o placar no majestoso. 1 pro Náutico, 0 pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Náutico vence o jogo. É, isso aí, o Náutico vai vencendo o gol de pênalti. Pênalti polêmico marcado pelo VAR. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 25 minutos e 50, 25 e 50 passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, quadrangular final no Majestoso. A Ponte perde, o Náutico vence. 1 pro Náutico, 0 pra Ponte, Carlos. Mais cedo, o time do Fortaleza venceu o Sport pelo placar de 1-0, isso pela Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, Série C. Por esse grupo aqui, o grupo 2 do quadrangular final, tem Brusque e Guarani com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsa. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Frank Francisco 1-0 pro Timbu. Parece que o Diego Tavares entrou, hein, gente? Só não sei no lugar de quem, hein? Entrou sim, Frank. Daqui a pouco a gente confirma. Diego Tavares está na ponte e o Náutico está mexendo 2 vezes. Está saindo 10 e mais um jogador ali, acho que é o 44. Só vou confirmar aqui, né, as alterações aqui no time do Náutico, do técnico Hélio dos Anjos. É o 22. 22. O Enderson. Então, isso. Vão embora o Enderson, camisa número 22, e o Lucas Cardoso, camisa número 10. Para as entradas do camisa número 5, que é o Igor Pereira. Mais um Igor no jogo. O 18, o Auremir. Auremir e Igor Pereira. Experiente. Igor Pereira é 5, Auremir é 18. E na ponte, o Diego Tavares entrou, viu, Corsato? Eu acredito que tenha saído o Léo Oliveira, tá? Não, o Léo Oliveira tá no jogo. Rodrigo Souza, né? Rodrigo Souza, será que saiu o Rodrigo Souza? Vamos conferir já já, mas o Diego Tavares já tá nesse time da Ponte Preta, viu? É isso. Demorou um pouco pra mexer o nosso treinador, mas tem crédito com a torcida da Ponte Preta. A Ponte hoje realmente não tá fazendo um jogo dos melhores, mas é um jogo pegado. Mas ainda tem muito tempo pra empatar o jogo. Diego Tavares domina pro time da Ponte, solta a bola pelo lado direito, vai trabalhando a bola, já tá do lado esquerdo pra Kevin. A Ponte agora precisa do empate. Bola com o Luiz Felipe, vai pra cima da marcação ali do Auremir, experiente. 2 volantes do Náutico saíram, entraram 2 volantes. Bola pro Luiz Felipe, na proteção do Auremir. A bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. A Ponte nem entendeu que o lateral era pra ela. O Luiz Felipe pediu, mas demorou pro árbitro marcar. Lateral pra Ponte, Kevin pelo lado esquerdo. Solta essa bola, toca um pouco mais atrás pra Simon. Simon soltou a bola, tocou ali pro jogador que é o Wanderson. O Wanderson solta a bola na frente, era pro Luiz Felipe, a bola volta, Serginho sobra. também parece que entrou, viu, Marcelo? Vamos aguardar aí, porque tem mais mexida no time da Ponte, né? Tem mais, é claro que foi na hora do gol, né? Então a gente não viu as mexidas aí. Mas a gente vai informando aos poucos. Elvis. Pela direita, olha a Ponte, cruzamento na boca do gol. Ryan afasta com a perna esquerda. Ryan afasta com a perna esquerda. Então o Serginho tá no jogo também, né, Carlos? Serginho, e saíram Elvis e o Rodrigo Souza. Para as entradas do Serginho, anote aí, camisa número 37 e o Diego Tavares 7. Serginho 37, Diego Tavares número 7, alterações no time da Ponte Preta. O Elvis hoje não fez um bom jogo também, né? Por isso foi substituído. O Frank fala já, olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda. Bola com o Toró, pra lá, pra cá, jogou a bola na boca do gol. Bruno Lopes chega, a zaga do Náutico tira dali. Tira o Timbu, sai jogando, vem de novo pro campo de ataque. Vem na base da velocidade, deu ruim, hein? 2 do Náutico contra 1 da Ponte. Bola pela direita pra o jogador do Náutico que tá aqui pela direita.
direita, o Hélio Borges, cruzamento na boca do gol, afasta, a zaga tira, sobrou. Vitinho bateu pro gol no cantinho, vai pintar o gol, pega o Diogo Silva. Diogo Silva foi pro canto, fez a defesa. Quase o segundo do Timbu, hein, Carlos? Defesaça do goleiro da Ponte, o Diogo Silva foi pra ela, fez a defesa, salvando a Ponte do que seria o segundo gol da equipe do Náutico. Agora é o seguinte, né? É o inverso, né, do que fez lá em Recife. Lá em Recife, a Ponte colocou o volante e o Náutico colocou o atacante. Agora a Ponte coloca atacante, tira o Elvis e tira também o Rodrigo Souza para colocar um atacante e um meia ofensivo. A Ponte precisa buscar o empate. Daqui a pouco, mais 2 mexidas no time da Ponte Preta. O Gustavo Teles vai entrar, camisa número 35, e eu acho que é o João Gabriel. Preciso só confirmar aqui, viu, Corsato? Tá, beleza então. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Frank, o Elvis Miguel não fez um bom jogo, né? O Elvis não fez um bom jogo, foi substituído pelo Serginho, que há muito tempo não jogava na Ponte. Marcelo, o jogo hoje não estava propício pro Elvis, né? O esquema, infelizmente, não deu certo. Acho que o treinador demorou um pouquinho e agora vamos ver com as mudanças, né? Se a Ponte consegue tacar um pouquinho de fogo no jogo, mas o Náutico agora vai trancar, né? Estilo Hélio. Não teria tirado, não. Ele tirou o Léo Oliveira, esse sim eu teria tirado, mas o Toró não teria tirado, não. Ele tirou o Toró, 17, e o Léo Oliveira, 55, para entradas do Gustavo Teles, 35, e o Miguel, camisa número 8. Não sei, cara. Eu acho que erra o treinador da Ponte Preta. E o Náutico também tá mexendo, viu? Vamos confirmar aqui. 26 e 12 no time do Náutico. 26 e 12. Vamos lá. Subiu o placa 55 lá, velho. Os caras tão loucos. 26 é o Raimar. Que foi titular contra a Ponte. E o 12, lá. Pra ajudar você, é o Kelvin. Kelvin, aquele. Kelvin. Atacante. Então, Raimar, 26 e Kelvin. Para saídas do 23. O Igor Fernandes. O Igor Fernandes foi embora. E agora vamos ver ali a placa, a outra que vai subir no time do Náutico, no time do Timbu. Mas que demora, hein? Ele deve tirar o Hélio Borges. Eles né? são ruins pro VAR, são ruins pra substituição. Que Tirou o 70, o Igor Bolt. Que coisa horrorosa. Sai o 70, Igor Bolt. Então saíram, vamos lá, Corsato. O 70, Igor Bolt e o Igor Fernandes, 23. Para as entradas do Raimar, 26. E o Kelvin, número 12, atacante. O Igor Bolt tomou cartão amarelo na saída aqui. Tomou cartão amarelo. Demorou uma eternidade pra sair, mas tá na dele o Igor Bolt. Tá na dele. É isso aí, tem que fazer isso aí, né? A Ponte fez lá, eles estão fazendo aqui também. É jogo que vale muito para as duas equipes. A Ponte, se vencesse hoje, já estaria com acesso garantido. É claro que tem ainda mais 2 match points. A Ponte ainda para tentar o acesso, porque tem 9 pontos, mesmo perdendo hoje, se terminar com a derrota, a Ponte vai ficar com 9 pontos e aí tem 2 jogos aí para 3 pontos a Ponte Preta. Ricardo Monteiro tá com a gente, Yasmin Alencar, o Esportes na Executiva, o Jonas Carlos, o Felipe Silva, o Edson Cláudio, tá todo mundo com a gente, obrigado, você que tá acompanhando a nossa transmissão. O jogo é pegado, daqui a pouquinho tem mais um jogo tenso, tem Guarani, tem Brusque, tem Guarani, tem Farias, tem Lino, tem Catarino, tem Bolacha, ou se você quiser, Rodrigues comandando essa transmissão. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Escorregou Kevin 2 vezes, hein? O Kevin escorregou, o Kelvin tava nele. Aí a bola veio com o Simon, capitão da Ponte, agora com a saída do Elvis. A bola pela direita pro Wanderson, explodiu contra a marcação ali do jogador do Náutico, do Vitinho. A bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola, campo de defesa lá do direito. Favorece a Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Náutico tem posse de bola com o Arnaldo fazendo um bom jogo, o jogador da equipe do Náutico solta a bola, vem pra cima da marcação ali do jogador da Macaca, que era o Miguel aqui pelo lado esquerdo. Aí a bola voltou pro Náutico, vem de novo aqui pelo lado direito, campo ofensivo, é o Kevin, trabalha com a perna direita por baixo, o Kevin foi pra cima dele, fez a falta, o árbitro não deu, melhor pra Ponte, Luiz Felipe ganha, perde, na sequência recupera o time do Náutico, mas o árbitro marcou a falta em cima do Luiz Felipe, e aí o Luiz Felipe bateu a falta rápido pro Teres, mas o árbitro falou não, volta lá. E o Kevin ficou pedindo uma falta ali do
Kelvin ficou pedindo uma falta do Kevin, o árbitro não deu a falta em cima do Luiz Felipe, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ponte no ataque, bola com o Diego Tavares, Raimar pra cima dele, pau nele, falta! Falta, na verdade quem fez a falta foi o João Maestro. Tá parado o jogo, falta em cima do Diego Tavares, Carlos. Falta sim, foi empurrado o Diego Tavares, é falta lá pelo setor de ponta direita com a saída do Elvis. O Serginho vira o homem das bolas paradas aí no time da Ponte, falta lá pelo setor de ponta direita. É falta pra Macaca que perde o jogo pelo placar de 1-0. Lembrando que mesmo que a Ponte Preta empate, matematicamente ela não sobe ainda, não garante o acesso pra Série B na próxima temporada. Ela precisaria da vitória pra garantir hoje. Vai pra bola Serginho, chuveirou na boca do gol, sobrou lado esquerdo pro Tavares, queimou pro gol, bate na zaga, vai embora. E o pior que no cruzamento do Serginho a zaga falhou, mas não tinha ninguém para aproveitar porque ela veio muito alta, mas o Diego Tavares pegou, bateu pro gol, ela foi embora, escanteio pra Ponte, Carlos. Escanteio pra Macaca, vem Serginho para fazer a cobrança do escanteio, terceiro escanteio pra Ponte, todos no segundo tempo. Não, o Serginho tá de brincadeira, hein? Colocou a bola quase 1 metro pra frente. E depois que saiu o gol, dá um BO do caramba. Olha lá, ele tá colocando fora de novo. Não sei se o árbitro vai ver. Colocou no mesmo lugar de novo. Olha lá, o árbitro não vai deixar ele bater. Vai dar cartão pra ele, você vai ver. Vai dar cartão pra ele. Põe no lugar, Serginho. Você tá jogando pra Ponte, não é pro Náutico, pô. Bate esse escanteio logo, Serginho. Coloca a bola no lugar. Tá fora do lugar ainda. Vai pra bola. Serginho, chuveirou na boca do gol. Passa por todo mundo. E o Diego Tavares tá pedindo pênalti. Cara, mas, ô Frank, avisa o Serginho que ele joga pra Ponte Preta, não é pro Náutico, não. Tem momentos que a gente vê coisa que não dá pra acreditar, né? Parece que tá jogando a favor do Náutico, meu, põe a bola no lugar, bate logo, isso aí só irrita mais. Só irrita mais o torcedor da Ponte. Mas é isso, não tá nada perdido, torcedor. Mesmo perdendo hoje, a Ponte tem mais 2 match points na sequência aí pra tentar o acesso pra Série B na próxima temporada. É o seguinte, é claro que a chance era hoje, né? Pra gente já acabar com a agonia e ficar essas 2 rodadas tranquilos, né? Só tentando chegar na final. Mas, vamos lá, a Ponte vai pegar o Brusque fora de casa, se bem que se o Brusque ganhar hoje do Guarani também, volta pro páreo de novo, aí fica tudo embolado. É posse de bola pro time do Náutico, briga, o time do Timbu, bola com o Gustavo Terry, jogou atrás, tira daí, Simon. Quando você tiver um tempinho, me chama aqui, porque essa matemática agora muda tudo, viu? Né? Bola pra Ponte, tira dali, a bola volta, sobra, mete a cabeça na bola, o Kevin jogou pra trás pro Simon, joga mais atrás ainda, o Mezenga tá na marcação, aí o Diogo Silva joga essa bola lá no campo de ataque, bola longa pro Bruno Lopes, sobe a zaga do Náutico, tira, a bola volta, sobra pra Serginho, briga, o jogador da Ponte toca pra Teres dominou, tocou a bola pra Luiz Felipe no meio, aí eu gosto do Luiz Felipe, solta a bola na ponta direita, é pro Diego Tavares, bico direito na grande área, invadiu a grande área, jogou pra trás, ela sobrou, voltou pra Kevin, pra quem vem de trás é Luiz Felipe, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, lado esquerdo, é o pé ruim dele, vai pra linha de fundo, tenta fazer o cruzamento, é travado pela marcação do Arnaldo, das costas para a marcação, tenta sair jogando, consegue, fica com a posse de bola, vai sofrer a falta do Kevin. Falta do Kelvin, pra cima do jogador da Ponte Preta, do Luiz Felipe, sozinho ele conseguiu essa falta, hein, Carlos? Conseguiu sim essa falta, boa jogada do Luiz Felipe, né, que a bola veio pelo lado esquerdo dele, né? Pelo pé esquerdo não é o bom, mas tá jogando muita bola o Luiz Felipe. Agora, essa derrota da Ponte aqui, se o empate faz matematicamente a Ponte se classificar com 11, essa derrota aqui, 12 pontos, pode não deixar o time classificado, viu, Marcelo? Vou explicar por quê. Se o Guarani vence hoje, o Brusque ele vai a 9 pontos, fica com o mesmo número de pontos da Ponte, que o Náutico tem 6. Se o Náutico vence o time do Guarani, o Náutico vai a 9. E a Ponte vence o Brusque, a Ponte vai para 12. O Guarani vence a Ponte, o Náutico vence o Brusque, todo mundo termina com 12. É isso, a Ponte precisaria empatar com o Guarani. Falta pra Ponte, Serginho vai pra bola direto pro gol! Espalma o goleiro! O Muriel foi bem demais, porque o Simon tava na frente dele. Na batida do Serginho direto pro gol, quase o gol da Ponte, Carlos. Quase, cobrança de falta do Serginho, bem fechada, mas o Muriel foi muito bem, saiu do gol, fez a defesa, tirou essa bola, segue 1-0 pro Náutico, Corsato. A torcida do Majestoso também sente o mau momento da Ponte, mas aí precisava empurrar o time, né? Esses caras já fizeram muito pela Ponte Preta e a gente acredita no acesso, mas o jogo é complicado, o Náutico é um bom time.
time. Diego Tavares drible, da vaca pra cima na marcação. Vai pra linha de fundo, trava por baixo a zaga da equipe do Náutico, tira. Quando quiser, público e renda. Raimar chegou e tirou. É lateral poste de bola, já sem forma. Lateral poste de bola pro time da Ponte Preta. É o Diego Tavares que vai pra essa bola. No lateral é o latereio pra dentro da grande área. Fica viva por ali, sobe a zaga do Náutico, tira. E aí tem uma briga do Simon. Me parece com o Mezenga, não, com o Auremir. É o Wanderson com o Auremir. Mas o árbitro não deu nada, escanteio pra Ponte, Carlos. Escanteio pra Ponte, é mais um. Agora com o Serginho pra fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É o quarto escanteio pra Ponte Preta no jogo. Quarto escanteio pra Ponte, vai pra bola Serginho. Autorizado, quase 40. Perna direita, chuveirão na boca do gol no primeiro pau. Sobe a zaga do Náutico, tira. Aí ela fica na intermediária pro time do Náutico. Bola com o Vitinho. Domina, é o Raimar que tá por lá. Aí chega o Serginho, ganha pra Ponte, sofreu a falta do primeiro, do segundo pau nele, falta. E é o Vitinho que fez a falta. O Serginho parece que não gostou muito da falta não, hein? Ficou pé da vida lá, hein? Foi desleal o tal do Vitinho agora, né? Foi no corpo. Cartão amarelo pra ele, bem aplicado pelo árbitro da partida, viu, Corsato? Se bem que eu acho que teve uma falta em cima do Hélio Borges que o árbitro marcou do Serginho. Enfim, né? Mas aí depois a sequência foi sim falta do Vitinho. Tudo que ele marcar a favor da Ponte agora, se ele marcar um pênalti, ele vai conseguir empatar, porque na mesma jogada pra Ponte Preta ele não deu nada. Pro Náutico ele deu pênalti. Eu não tô questionando se foi ou não pênalti. Até acho que foi pênalti, mas ele não deu pênalti pra Ponte igualzinho. É isso, todo mundo ali na meia-lua da grande área. É falta na intermediária pela meia-direita. Serginho, 37, autorizado. Chuveirou na boca do gol, desvio na boca do gol. A bola sobe e vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 41. 3 segundos para 41. 41 minutos passados. Agora sim, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, quarta rodada, Grupo B. É o quadrangular final. O Náutico vence. Bruno Mezenga de pênalti, Carlos. 24 do segundo tempo. 1 pro Náutico, 0 pra Ponte. Série A, Campeonato Brasileiro mais cedo. Fortaleza 1, Sport 0. O Vasco da Gama tá jogando contra o Cruzeiro e já tá vencendo. 1 pro Vasco, 0 pro Cruzeiro. Outro jogo que começou às 18h30 em Caxias do Sul, Juventude Internacional de Porto Alegre. Vão empatando 0-0. Daqui a pouquinho às 18h30 a bola rola pra Guarani e Brusque. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem mais futebol pra você aqui no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM também, hein? Brusque, Guarani, Brusque, com Daniel Farias dando o recado, ao lado dele Pedro Lino e também o Vladimir Catarino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Lateral pra Ponte ali, viu? Não, bem claro. Bateu por último no jogador da Ponte. Público e renda. Vai. Vamos lá então. Público total, 13.124. 13.124 para uma arrecadação de R$301.960. É o segundo maior público da Ponte na competição. O primeiro foi o Derby, 14.004 público total, né? Esse é o segundo maior público na competição, mas de borderô, de dinheiro, é a maior arrecadação da Ponte Preta no campeonato. R$301.960. Muito bem. Frank, o jogo é pegado, a Ponte Preta tenta buscar um empate meio que desordenada, mas a Ponte Preta ainda tá viva no jogo, Frank. Marcelo, mas o problema agora é a desorganização, né? Eu acho difícil. Hoje não foi uma boa jornada da Ponte, hoje nada deu certo. Tudo que se tentou fazer não funcionou, infelizmente. É isso, mas ainda tem jogo e vamos ter um acréscimo considerável, né? Pelo menos uns 5, não. Porque só do lance do pênalti, quase 4 minutos. Cara, eu confesso pra você que eu não cravo mais nada não dessa arbitragem. Arbitragem horrorosa, péssima, né? Isso tem que ser colocado, né? Tem que mostrar pra esse cara aí e falar pra ele, viu? Por que isso aqui não é pênalti e isso aqui é pênalti? Só isso. Não, pro árbitro nenhum dos dois foi pênalti, porque ele não marcou nenhum dos dois. É posse de bola pro time da Ponte Preta, vai bater de longe pro gol ali, o jogador da Macaca que tava na bola era o Serginho, mas tava muito longe, hein, Serginho? Aí a bola sobrou pra Kelvin, é o ponta direita, trabalhando com a perna esquerda, experiente jogador, passou por várias equipes do futebol brasileiro, São Paulo, Palmeiras, enfim, também jogou no exterior, jogou no Porto, aí domina, saiu com bola e tudo. O Kevin contra o Kelvin. Melhor pro Kevin, da Ponte Preta. Aí tocou meio que a esmo ali pro Simon, hein?
Aí o Simon conseguiu se virar, toca a bola para Wanderson. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já que passamos de 200, 230 na live, seguinte, segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Lá no YouTube, Hora da Macaca. Comigo, com o Carlos Corsato e o Franco Francisco faz participação especial também, quando ele pode, tá? Então, Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Olha, o Náutico recupera a posse de bola, falta. Luiz Felipe fez a falta ali pra cima do Vitinho. Luiz Felipe também tá sentindo. Tomou cartão, é. Amarelo pro Luiz Felipe. Mais uma vez, o Luiz Felipe fica sempre no jogo, mas sempre sentindo no final, né? Isso aí era uma coisa também que o nosso treinador precisava ver, né? Cartão pra Luiz Felipe, agora ele tá pendurado, viu, Corsato? Agora ele tá pendurado pro próximo jogo. O Fardode tá com a gente aqui também. Marrocos, é isso? Valeu todo mundo que tá acompanhando. Lucília também tá aqui. Yasmin Alencar, obrigado você que tá mandando mensagem pra gente. Falei 10. que os acréscimos seriam poderosos? 10 minutos de acréscimo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Falta pro time do Náutico. Falta pro Raimar, vai pra bola. Raimar vai pra bola. Será que vai bater pro gol? Não, tá de longe, né? Jogada combinada, tocou pro Kevin, deixa a bola passar, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa lado direito. Favorece o time da Ponte. Ela sobrou ali pro Miguel, Miguel deixou a bola pro Kevin pra fazer a cobrança. O Náutico faz a pressão, a Ponte tem que jogar essa bola lá na frente. E aí vem o toque de cabeça do Auremir. A bola voltou, sobrou, bateu ali no Kelvin. Sobrou pra Ponte Preta ainda na proteção do Miguel, lateral pra Ponte. Kevin vai pra bola, tem pressa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte no ataque, Pacheco tocou pro Diego Tavares, cruzamento na boca do gol, sobe, a zaga tira, sobra com o Serginho, bobeou, o Aremir chegou, deu bote, ganhou, mas jogou pra trás, a bola sobrou ainda na rebote, do time do Náutico pro time da Ponte, sobra aqui pelo lado direito pra Luiz Felipe, vai pra cima da marcação do Kelvin, aí chega, faz a batida na bola, o Kelvin é lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo pra Ponte. Luiz Felipe não tem condição de continuar no jogo. O Serginho ganha essa bola pro time da Ponte. Jogou a bola do outro lado para abrigar o Pacheco. No jogo de ida lá contra o Náutico no primeiro turno, ele ganha no gol da Ponte de cabeça, uma jogada muito parecida. Dessa vez, a zaga do Náutico com o Raimar tirou. É lateral pro time da Ponte. Vai pra bola Diego Tavares para jogar a bola dentro da grande área. Vai pra bola. Manual jogou na boca do gol, na cabeça do Raimar. Mete a cabeça na bola, tira dali. Ela vai correr, vai sobrar pro Hélio Borges, não, lateral pra Ponte. Vai pra bola, Diego Tavares, solta essa bola, não tem impedimento, jogada inteligente pro Luiz Felipe, vai pra cima da marcação, bate na zaga. Tinha que ter cruzado, hein, Luiz Felipe? Mas ele tinha que ter cruzado. Ele tá sem condições, né? Verdade. Gustavo Teres chega na bola, briga, aí atrapalhou o jogador da equipe do Náutico, a bola sobrou pro time da Ponte. A Ponte insiste, persiste, não desiste. Quem sabe no finalzinho pra empatar é tudo que o Náutico não quer. Bola pra Ponte, jogou na boca do gol dentro da grande área, vai sobrar no segundo pau. Bate na bola ali o Raimar. Bate na bola o Raimar, deu uma bobeada, mas aí o Diego Tavares chegou, explodiu a bola, evitando ali o escanteio. Lateral pro time da Ponte, lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito, o jogo é tenso, o jogo é complicado, o Náutico vai vencendo, a Ponte vai perdendo 1-0 pro Timbu, a bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Náutico, tira dali, completa. O Mezenga agora foi ali pra cima do Teles, o Teles atrapalhou ele, não chega na bola, Simon toca a bola pra Pacheco pelo lado direito, campo de ataque, Pacheco vira o jogo, boa bola boa no peito do Serginho, lado esquerdo, descolou o cruzamento na boca do gol, de cabeça! Já era! Miguel! Já era! Gol! Futebol é a nossa paixão. É da macaca no majestoso! Gol sofrido na marca de 48 minutos passados do segundo tempo. Cruzamento da esquerda do Serginho. A Ponte insiste, persiste, não desiste. Esse time é valente. Esse time honra a camisa centenária da Ponte Preta. No cruzamento, na grande área, na cabeça do menino, do Miguel.
tirou a bola no cantinho, não deu pro Muriel, foi pra bola, mas não pegou. Miguel pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Ponte Preta no Majestoso, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo e na lua. Miguel, número 8 no costado, goleirão Muriel, essa não deu pra você, já era, tá no fundo da rede, tá tudo igual no Majestoso. Miguel, agora Ponte 1, Náutico também 1, o detalhe, a selfie do gol da Ponte, o gol de empate, Carlos. Linda jogada do Serginho, aqui pelo setor de ponta esquerda. Ele pegou a bola com a perna esquerda e trouxe a bola para a perna direita e cruzou. E aí apareceu o menino da base, Miguel. Uma cabeçada mortal pro gol do goleirão Muriel, que nada pôde fazer. Olha o Náutico, Marcelo. Chute de longe pro gol! Isso, palma, Diogo Silva! Meu pai amado, meu coração acho que não vai aguentar não, acho que eu vou arriar, hein? Olha lá pro jogo, porque é isso, mais um golaço do Miguel. Cabeça na bola, canto esquerdo, tá empatado o jogo e o Náutico vem pra cima da ponte, escanteio. É pressão do Timbu, escanteio, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, voltou, sobrou com o Vitinho, bateu pro gol, trava o Serginho, a bola sobrou pro time da Ponte, vai jogar essa bola na frente, quem tá aqui é o Pacheco do lado esquerdo, solta a bola pro Serginho, Serginho dominou, tocou errado pro Bruno Lopes, mas deu ainda pra Ponte. Serginho, calma o jogo, Ponte, calma o jogo. A bola mas a Ponte não quer calma, não. Wanderson, alonga o passe, toca na frente pro Bruno Lopes. Proteção da zaga, sai do gol, Muriel. Frank, meu pai amado, que jogo, hein, Frank? Eu vou ficar mais feliz se a Ponte virar. Que pode acontecer ainda, Marcelo. Dá tempo. Não tá nada resolvido ainda não, viu? Tem jogo, o árbitro prometeu até 55, estamos com 50 e 50, ainda pelo menos mais 4 minutos e 5 segundos de jogo. Lado esquerdo vem o time do Náutico, quer o gol da vitória, cruzamento na boca do gol, toca de cabeça, a bola passa, vai embora. Tava o Ryan com o Kevin e também o Bruno Mezenga, todo mundo caiu lá, e, cara, em épocas de VAR, se VAR confuso, eu só fico esperando para ver a decisão. Mas, por enquanto tá marcado o tiro de meta, Carlos. É isso, e o Diogo Silva, de novo, né, salvando aí o time da Ponte. Agora é tiro de meta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. A Ponte Preta consegue o gol de empate com Miguel, rapaz. Que coisa, hein? Menino da base, cabeça na bola, as alterações aí do Marcelo Fernandes. Tá iluminado, deram certo. A Ponte tá empatando o jogo, por enquanto, 1-1. É isso, e a Ponte vem de novo pro campo de ataque, quer o gol da virada, quer o gol da vitória, o gol do acesso, bola pro Diego Tavares, vai rompendo todo mundo, aí chegou o Raimar, aí o Diego Tavares derrubou até o seu companheiro que tava lá no campo de ataque, o Luiz Felipe, e aí o Gustavo Teles faz a falta, mas ele vai dar cartão pro Diego Tavares, que faz o sinal de positivo ali, Carlos, cartão, é isso, tem que parar o jogo também, né, Carlos? Tem que parar o jogo, se o Náutico pode parar lá, por que a Ponte não pode parar aqui? Foram 2 faltas, né? O Teles também fez a falta. Teles fez mais do que ele. Mas quem tomou o cartão foi o Diego Tavares, amarelado, jogador da Ponte. É jogo tenso, jogo nervoso para as duas equipes. O Náutico precisa da vitória para ter mais chances ainda de subir, de voltar para a Série B. A Ponte com um empate não garante, mas vai chegando perto do acesso. Vai dar para a Ponte Preta agora no campo de ataque aqui pelo lado esquerdo. Trabalha a Macaca com Luiz Felipe. Luiz Felipe de meias arriadas dominou, tocou essa bola. É pro Serginho, domina, é o Miguel que tá na bola. Faz a finta, olha o primeiro, não olha o segundo. Falta! E agora tem que dar cartão pro jogador do Náutico, hein? Tem que dar cartão pro Ryan, que tentou uma jogada aqui, não conseguiu parar o contragolpe e ele faz isso, dá cartão amarelo pro Ryan número 3. Mas o Miguel, ele tem uma confiança, hein, Carlos? Entrou bem o menino, né? O menino entrou bem, sim. Conseguiu empatar o jogo pra Ponte Preta aí. Agora, você vê, né, cara? Não foi jogador da Ponte, mas eu juro por Deus que se fosse algum jogador da Ponte que tivesse feito essa falta que o Ryan fez, o cartão seria de outra cor. Cartão, deixa eu pegar aqui, ó. Mostrar aqui pra tela essa porcaria desses cartões que você traz aqui. Ô, louco, porcaria, cara. Que isso? Não vou falar isso, não. Que isso? Não, fui moleque. Hora da Macaca, hein? Segunda-feira, se o coração estiver bem, se eu não estiver na UTI, eu vou estar com o Carlos. Você tá bem, Carlos? Só depois que acabar o jogo, aí então, quem sabe. Vamos ver se depois do jogo a gente vê se vai ter Hora da Macaca ou não.
Não, vai ter hora da macaca. Eu tô passando mal, Se a gente não puder apresentar, meu filho apresenta junto com a sua filha. Eu tô passando mal, cara. Serginho pra bola. Falta pra Ponte Preta. 53-50. Vamos, Serginho. Vamos, Serginho. Vai pra bola. Direto pro gol. Ela passa, vai embora. E os jogadores da Ponte ainda aplaudiram. É porque o Muriel tava adiantado, né? Ele tentou fazer a cobrança por cima. Entrou bem o Serginho, hein, cara? Entrou bem o Serginho. Miguel entrou bem. Diego Tavares entrou bem. Cara, eu não tô passando bem não, cara. Quer que eu transmito? Eu tô com falta de ar. Olha lá, os caras. Vem, Náutico, campo de ataque, bola enfiada na frente, nas mãos do goleiro. Isso é diferente também, né, cara? Não, eu tô... Então deixa eu dar uma segurada aqui. Não, eu vou terminar, que eu sou guerreiro, cara. Yasmin Alencar, Kaline Cardoso. Cara, eu vou falar pra você, tá feia a coisa. Quem mais tá aqui? DJ... Zedimas. Eu acho que tá certo. Se não tiver também, perdão. O narrador tá sem ar. Abrão Pereira de Araújo. Cara, confesso que eu tô sentindo. 54-45. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso. O narrador agora vai acalmar um pouco. Fim de jogo no Majestoso. A torcida da Ponte Preta canta e vibra no Majestoso. O resultado ainda não classifica a Ponte Preta para a Série B. Mas é melhor do que a derrota. O Náutico ainda continua vivo na competição. A Ponte Preta empata no finalzinho. Um jogo tenso, um jogo complicado. Um jogo para testar o coração do torcedor da Ponte, do torcedor do Náutico. Olha, não foi fácil, Carlos. Fim de jogo no Majestoso. É isso, Marcelo. E agora volta aquela matemática, né? Para a Ponte não depender de nada, ela precisa de mais um ponto em 2 jogos. Esse resultado da derrota para o Náutico seria ruim, porque todos os times poderiam terminar com 12 pontos na última rodada. Aí iríamos para o critério de desempate. Agora não há mais essa possibilidade, porque o Náutico só chega a 10. Só chega a 10 pontos se vencer os seus 2 confrontos. Então, por isso, a Ponte Preta precisa de apenas mais um ponto nos próximos 2 jogos, Brusque e Guarani, para não depender de ninguém. A gente só tem que fazer o comentário final, viu, Corsato? Para entregar para a próxima equipe aí. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, quando tiver preparado o comentário final, ô Bolacha, já tá pronto? Então, vamos fazer o comentário final, aí você usa mais o Frank, Carlos, que é você que vai comandar, né? Você usa mais o Frank na Valinhos FM, e é claro, também eu vou dar a minha opinião, mas eu vou dar uma recuperada, puxar o fôlego, porque, olha, hoje foi tenso, viu? Foi tenso. É isso. Vamos lá, então. Fim de jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Náutico 1. Bruno Mezenga marcou pro Timbu. Miguel empatou pra Ponte Preta os gols no segundo tempo. Vamos lá de comentário final. Agora, o comentário final. Ponte Preta empatou com o Náutico pelo placar de 1-1. O primeiro gol foi do Bruno Mezenga numa cobrança de pênalti. Um pênalti que dá pra gente discutir, né? Porque no primeiro tempo teve um lance idêntico para Ponte Preta que a arbitragem não viu pênalti e num lance parecido anotou o pênalti para a equipe do Náutico. O Bruno Mezenga bateu muito bem, foi lá para a rede e fez o gol. Depois que tomou o gol, a Ponte foi para o ataque e conseguiu o empate a 48 minutos do segundo tempo com uma boa jogada do Serginho pela direita, cruzamento, e o menino Miguel, que havia entrado no segundo tempo, foi para a rede, empatou o jogo para a Ponte Preta. 1 para a Ponte, 1 para o Náutico, para 13.124 torcedores, o segundo maior público da Ponte na temporada na Série C. O primeiro foi o Derby, número 210, 14.004, mas a Ponte hoje bateu o recorde de bilheteria, 301.960, o recorde anterior era de 226.770 no jogo do Derby 210. Frank Francisco foi no sufoco, mas a Ponte foi buscar o empate para alegrar os mais de 13 mil torcedores do Majestoso. Frank? Carlos, verdade, hein? Rapaz do céu. Não é só o Marcelo, não. O coração aqui tá esquisito. Agora, gente, é assim, ó. Vamos combinar uma coisa aqui, Carlão? A gente pode falar com o Marcelo também, o treinador. Não joga mais com 3 volantes, não.
Vai matar nós do coração, pelo amor de Deus. E, Carlos, eu só queria acrescentar um detalhe para mim fantástico. A cabeçada do Miguel foi consciente. A bola vem, você vê que ele olha a bola e procura o canto. E quando ele golpeia a bola, ele joga lá no canto. Excelente, gostei demais. Belíssimo gol. Graças a Deus, empatamos, Carlão. Tamo a caminho. Gol do Miguel, a Ponte Preta empatou o jogo com o Náutico pelo placar de 1-1. E aí, Corsato, justo o resultado pra você? Eu achei justo. O Náutico fez um bom jogo de novo, né? Um jogo esforçado. É jogo muito tenso, né? E a Ponte Preta teve os seus problemas. Eu acho que a Ponte Preta não conseguiu encaixar bem o jogo dela, mas depois que sofreu o gol de pênalti, que pra mim é um pênalti duvidoso, né? Teve um lance muito parecido no primeiro tempo a favor da Ponte e eles não marcaram, né? Mas marcaram pro Náutico, aí o Mezenga fez. A Ponte Preta foi pra cima, meio que organizada, mas o abafa deu certo e o Miguel, o menino da base, empatou o jogo. A Ponte Preta encaminha o acesso e o Náutico ainda segue vivo, Carlos. Mas que jogo tenso, hein? Destaque da Ponte no jogo, na sua opinião, Marcelo? Olha, o Luiz Felipe, até o final, se esforçando mais uma vez. Para mim, o destaque da Ponte Preta e, é claro, a estrela do Miguel, né? Destaque da Ponte no jogo, Frank? Diogo Silva. Bem lembrado. Boas defesas também. Ponte empatou com o Náutico. A Ponte tem 10 pontos. O Náutico, 4 pontos ganhos nesse grupo 2, na segunda fase da Série C deste Campeonato Brasileiro. Matematicamente, a Ponte está a 1 ponto do acesso. Tem mais 2 partidas. Próximo jogo da Ponte contra o Brusque. No próximo sábado. Atenção, hein? Ponte Preta joga contra o Brusque no próximo sábado, às 7h30 da noite. Sábado, dia 4 de outubro. Já o Náutico enfrenta o Guarani, também no sábado, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 5 da tarde. Comentário final. Muito bem, é isso, Frank. Haja coração, um abraço pra você. Até a Hora da Macaca na segunda-feira e depois no sábado, 7h30 da noite, no jogo da Ponte contra o Brusque. Mas haja coração, vamos preparar o remédio pra sábado que vem de novo, hein? Rapaz, Deus nos abençoe e nos guarde. Não é fácil, não. Marcelo, obrigado, Carlos, obrigado, Nação Ponte Pretana. Tamo junto. Vamos devagarzinho, mas tamo a caminho. Beijo do gordo, fui! É isso. Carlos, seu destaque final nessa nossa jornada esportiva. Nossa Senhora do Majestoso nos abençoou com esse gol de empate no finalzinho. 1 pra Ponte, 1 pro Náutico. Vamos pra próxima, no próximo sábado. Não foi desta vez que a Ponte subiu matematicamente, mas está muito próximo, está a 1 ponto de 2 jogos. Um abraço e até segunda na Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube Hora da Macaca. É isso, agradecendo ao Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que vem aí, junto com o time do segundo jogo, da segunda transmissão. Mais um jogo tenso, hein? Brusque, Guarani e Brusque. Daniel Farias, Pedro Lino e Vladimir Catarino vão dar o recado aqui no Portal Futebol Interior e também na Valinhos FM. Transmitimos Ponte Preta 1, Náutico 1. Gol do Náutico marcado pelo Mezenga de pênalti no segundo tempo, a 24 minutos. E o Miguel marcou para Ponte Preta a 48 de cabeça no cruzamento do Serginho. 13.124 o número de torcedores, R$301.960. A arrecadação, árbitro da partida, o Alex Gomes. Stefano, Estádio Moisés do Carelli, sábado 27 de setembro. Agradecendo a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador e ao Placar ao Vivo Futebol Interior e ao site Futebol Interior. Eu, Marcelo Corsato, em nome do Carlos, do Frank, do Bolacha, agradeço demais o seu carinho também na Valinhos FM. Um abraço para toda a turma da Valinhos FM e pro nosso diretor executivo Elcio Paiola e o doutor Arthur Eugênio Matias. Tá tenso, hein? Já puxou lá o charutão lá da caixa pra ficar um pouco mais calmo. Um abraço pro Arthur Eugênio. Vem aí, Brusque Guarani, no Portal Futebol Interior. Um abraço, gente. Valeu, bom final de semana e até a próxima. Tchau. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br